Salve, galera! Mais um Que Confusão. Eu sou o Guto Correia. A lindona maravilhosa aqui é... Dude Cardoso. E aí, Dudinha? Tudo bem, amigo? Tudo bem, querida? Tudo certo. Tudo tranquilo, né? A gente anda gravando bastante ultimamente. Bastante, a primeira temporada de 2022. Ah, tá. É temporada? É temporada. Ah, então tá. Não é dessa vez que vai acabar, galera. Calma aí. Calma lá! Quem foi que falou que ia acabar? Quem disse? Quem Mentiroso! disse, né? Dudinha, Diga. hoje, a gente tava pra receber ela já faz um tempo, né? Também? Mas essa não veio de barco, né? Ela conseguiu vir tranquila. Essa hoje eu acho que veio tranquila. A gente já tava um tempo pra recebê-la. Ela é uma mina sensacional. Sensacional. Uma ideia muito maneira. Uma mina baita, assim. Bem pras mulheres. Deusa rara. É verdade. Dudinha, quem é a nossa super convidada de hoje? Bianca Lauri, bem-vinda. Olá, Boa Bianca. noite. Boa Obrigada noite. pelo convite, gente. Ah, imagina, é um prazer recebê-la aqui. Obrigada. A gente é que agradece a tua presença. Seja bem-vinda, fique à vontade e vamos trocar uma ideia aí. Bora. Com sobre certeza. muitas coisas. Vai ser forte, viu? Vai? Prepare. Mulherada, esse papo principalmente pra vocês, hein? Hoje a gente fez, assim, é especial hoje. Pode ser o último, não sei. Não, se acalma. Respira, Gustavo, respira. Então vamos lá, querida Bianca. Bianca, que massa, cara. Tenho acompanhado bastante o teu trabalho. Bom, tá gostando? Tô gostando. Ah, então Tô tá. gostando. Porque o meu conteúdo é assim, ou a pessoa me ama ou a pessoa me odeia. É bem 880, né? Exato. Não tem meio termo ali, não. Não tem meio termo, né? Mas será que é porque as pessoas não gostam muito das verdades, assim? Porque aquilo ali me parece um papo reto. Isso, exatamente. É que quando a gente revela a verdade, né? A verdade dá aquela cutucada. Mas isso é com qualquer coisa, né? Mas aí, principalmente, quando chega num ponto que é principalmente para as mulheres, aí a cutucada é um pouco mais funda, né? É forte. Ai. Galera. Mas dessa vez é só pra gente trocar ideias, né? Ajudar. Entender algumas coisas, exatamente. Tirar a pessoa, eu vou fazer um trocadilho aqui, né? Tirar a pessoa do polo da imaturidade pra levar ela pro polo da maturidade. Isso, né? isso, exatamente. Bianca, cara, quando? Quem é a Bianca e quando que a Bianca começou com esse trampo aí? Ixi, foi uma história, viu? Foi uma jornada, assim, né? Mas hoje eu trabalho como psicoterapeuta, né? E eu tenho 25 anos, então tô no começo aí da trajetória, né? Mas eu comecei, assim, trabalhando na internet já faz bastante tempo, vai fazer 8 anos que eu tô na internet. Mas eu já fiz de tudo, assim, ó. Eu já tive loja de roupa, eu já fui blogueira fitness. Antes da pandemia eu era blogueira fitness, né? Então esse era meu foco. Aí... E hoje? Continua sendo fitness? Continuo, mas nem se compara com o foco que eu tinha. Aquilo lá era a minha vida antes, né? Então eu era extremamente dedicada, né? Então a minha vida girava em torno daquilo, era outra história. Mas eu já trabalhei com isso também. E aí, na época da pandemia, eu comecei... Eu mudei de nicho, assim, né? Eu sofri um cancelamento massivo, assim, dentro do nicho fitness. E aí, eu tava com uma demanda ali reprimida da galera dentro do meu próprio Instagram fitness. A galera me perguntando, pô, como é que tu cresceu teu Instagram? Muito massa e tal, não sei o quê. E querendo aprender sobre isso. Eu falei assim, vocês querem aprender sobre isso? Então, paga. Paga que eu te ensino. Daí, eu comecei a vender conteúdo, mentoria, cursos, enfim, sobre isso, né? Como crescer na internet. E aí, bingo, estourou a pandemia. Quando estourou a pandemia, todo mundo foi pra internet. Exato. Exatamente. E aí, eu vi nisso um mercado de oportunidade. Falei assim, eu sei como fazer isso, então agora que eu vou ensinar a galera a fazer a mesma coisa que eu faço. E aí, eu vou ganhar dinheiro com isso. Então, eu fiz esse movimento e foi quando eu vim pra Floripa, porque eu sou de São Paulo. Você é de São Paulo? é de Não São sabia. Paulo, Eu sou de São Paulo, não, sou de São Paulo. Vim pra Floripa faz uns 2 anos e meio, um pouco mais. Faz um tempinho, né? Quando estourou a pandemia. Foi logo quando estourou a pandemia. 2020, exato. E ficou aqui E já. fiquei. Vim pra morar e fiquei aqui. E aí, eu queria sair do caos de São Paulo, né? O meu sonho sempre foi morar de frente pra praia. Eu queria... Tanto que o meu filtro pra morar em Floripa tem que ser um apartamento de frente pra praia com vista pro mar, senão eu não quero. Daí, eu vim pra Floripa, nesse período, assim, da pandemia. E só que eu tava passando justamente pelo processo que eu falo no meu Instagram, que eu ajudo as mulheres a passar. Então, eu tava naquele processo. Eu era mulher empreendedora, né? Super independente, focada, que trabalhava muito, só focava nisso e tudo mais. E aí, eu tive também, nesse período... Eu tive um término de um relacionamento abusivo muito conturbado.
né? E aí eu me afundei numa depressão, assim, muito forte. E nesse período de depressão eu comecei a buscar respostas, né? Tipo, como é que eu saio desse buraco que eu me enfiei? Porque eu realizei todas as metas que eu tinha, né? Geralmente a gente vive a vida no... Quando eu chegar lá, eu vou ser feliz. Quando eu chegar lá, eu vou aproveitar, eu vou viver, né? Aí eu cheguei lá, aonde eu queria, e eu falei, tá, e agora? O que eu faço? Sim. E aí Deu um baque. Um baque. Aí eu me afundei numa depressão mesmo. E aí, buscando respostas, eu fui entendendo, tendo entendimento das coisas que eu falo hoje no meu Instagram. E aí, naturalmente, eu fui melhorando, evoluindo, crescendo, saindo daquele buraco que eu tava. E as pessoas foram vendo essa diferença. Foi uma coisa muito nítida. Porque se tu me conhecesse há 2 anos atrás, tu não diria mesmo que é a mesma pessoa. Sim. Né? E em todos os sentidos. E aí, as pessoas iam notando essa diferença e começaram a me perguntar muito. Tipo, meu, tu tá muito diferente, o que tá acontecendo? E aí, eu ia compartilhando, no meio do que eu fazia, do meu trabalho, a minha trajetória pessoal do que tava acontecendo nos meus bastidores. Tudo isso tu passava no Instagram? No Instagram, Era a rede que tu usava diretamente? É. Legal. E aí, eu fui fazendo esse processo e chegou um momento, assim, no ano passado, que a galera só pedia aquilo, só queria saber daquilo. E eu fui me aprimorando nisso, aí fui fazer uma formação em psicoterapia. E pronto. Aí, eu fui num podcast, assim, acho que foi no ano passado. Ou no começo desse ano, não me lembro exatamente. Que foi assim que bombou, viralizou no TikTok, viralizou em todo quanto é canto. E a partir daí, fui pra vários outros podcasts, rádio, enfim. Sim. Aí alavancou, assim, não, sabe? com aí certeza. Se tu estás aqui falando no Que Confusão... não tenha dúvida. Então, foi mais ou menos, assim, essa trajetória que me trouxe a aí, estar aqui hoje. Aí, quando tu passou por essa transformação, tu fez uma faculdade de psico ou só uma especialização? Não, eu fiz uma formação. Existe formação de psicanalista, né? De psicoterapeuta, de constelador. Então, eu fiz uma formação de psicoterapia sistêmica. Legal. Né? A faculdade... Eu tenho graduação em publicidade e propaganda, na verdade. Já super ajudou no que não entrou no ramo, então, eu já juntei as duas coisas de uma vez só. Sim. Exatamente. E aí, como é que começou esse de Deusa Rara aí? Cara, o nome Deusa Rara é muito engraçado, na verdade. Porque até pouco tempo atrás eu falei, não gosto desse nome, quero mudar. É? Só que eu não mudei porque pegou. Pegou? Pegou. Exatamente. Aí a gente, enfim, pegou o nome da marca e tudo mais. Mas o nome Deusa Rara, na verdade, surgiu porque eu já chamava as mulheres de deusa no meu Instagram, né? Tipo, deusa pra cá, deusa pra lá. Não me lembro exatamente por quê, assim. Acho que foi uma maneira ali que eu encontrei de chamar de um jeito carinhoso e fazer elas se entenderem, enfim, o valor delas e tudo mais. E o Deusa Rara surgiu porque eu tava num evento com um ex-namorado meu na época. E tinha um rapaz lá que tava acompanhando a gente no evento. E aí a gente foi se despedir. E ele virou pra mim e falou assim... Cara, é muito diferenciado o jeito que tu trata teu parceiro e tudo mais, né? Realmente, tipo, se todas as mulheres soubessem agir, fazer as coisas que tu faz, do jeito que tu age, a gente tá ferrado que a gente ia comer tudo na mão das mulheres, né? Tu é uma mulher muito diferenciada, tu é uma mulher rara, viu, Bia? Parabéns. E quando ele falou, eu falei, nossa, uma mulher rara? Eu falei, interessante esse nome, né? E aí, conversando ali com uma amiga minha na época, a gente falou, Deusa Rara. Porque na verdade, eu tava buscando o nome no meu treinamento, que hoje, né, é a minha formação, né, que chama Formação Deusa Rara. E eu queria um nome justamente que representasse a pessoa que ela ia se tornar se ela fizesse o meu treinamento. Então, eu queria um nome que fosse muito marcante. E hoje tu não tem só esse treinamento, né, Bia? Não, eu tenho outro treinamento, né, que é a Manual da Mulher de Alto Valor. Mas é um treinamento um pouco mais enxuto, né? Então, a gente trata no manual um aspecto, que é o aspecto da feminilidade, né? E a gente não tem como tratar a feminilidade se não abordar um pouco a questão do amadurecimento pessoal, né? E autoconhecimento. Mas a gente aborda com foco na feminilidade. A formação Deusa Rara, ela é realmente uma formação. É como se fosse uma escola de como ser uma mulher. Sim. Sabe? Então, ali a gente aborda várias vertentes. Então, desde a vertente de ganhar dinheiro, fazer dinheiro sem atrapalhar a questão do feminino, amadurecimento, feminilidade, comunicação, né? Tipo, linguagem corporal, linguagem verbal, não verbal, enfim. Tom de voz, como conversar com o parceiro, não brigar, enfim, tudo. Espiritualidade, a parte de beleza. Então, a gente tem mentores ali, a gente tem vários mentores, né, dentro da minha formação. Então, tem mentores ali que ensinam a fazer mesa posta, pra ela fazer uma mesa bonita num jantar. Maquiadoras, consultora de moda, enfim. Então, a gente aborda tudo, assim, realmente. Sim, é um plano completão pras mulheres. Essa é a diferença, assim, mais ou menos, dos dois.
Entendi. Vocês estão ferrados, todas as mulheres então resolverem. quando... Não, olha, na minha residência é um pouco diferente. Não, na minha residência é tudo muito bem resolvido, tudo muito bem conversado. Que bom. E quando ela fala ali que a gente consome um pouco do teu conteúdo... Que massa. Pra gente parece a vida normal, porque é a nossa vida normal, é o nosso dia a dia lá, né? Lá os aspectos são todos muito bem resolvidos. Agora essa questão ali que ela falou, hein, Anderson? Daí que ela disse que o cara falou assim, pô, todos os homens iam comer na mão das mulheres. Eu quero falar pra esse cara aí, mas a gente sempre conversa aqui e fala, né? A última palavra é sempre das meninas. Sempre das mulheres. Sempre das mulheres. De maneira geral, hoje, né? A maioria, o percentual maior das mulheres se comportam como a deusa Hara ou não? Não, o oposto, né? Então, o movimento que a gente vem percebendo, assim, e as mulheres se identificam muito quando eu falo, é a questão da mulher guerreira, né? Hoje as mulheres se colocam num lugar onde elas têm que dar conta de tudo sozinhas. Então, elas têm que ser essa mulher guerreira, totalmente independente, autossuficiente. Tem que conseguir tudo, conquistar tudo, né? E elas se veem muito cansadas. Sim. Muito exaustas. Muito estressadas, né? Fica completamente fora da casinha, né? E no final das contas, essa mulher que banca da mulher super empoderada, super poderosa e tudo mais, super incrível, ela é sempre aquela mulher que internamente é uma menininha frágil, autoestima super baixa, insegura, que foi machucada, que tá ferida. E ao invés de olhar pra essa ferida e resolver essa ferida, ela prefere colocar uma armadura de casca grossa e super empoderada, porque olha só, aqui ninguém vai me machucar. Sim. Entendeu? Então, o que eu gosto de trazer para as mulheres é, vamos olhar para essa ferida e resolver isso, para que você possa estar no seu feminino e não ser machucada. Porque quando a gente fala sobre feminino, eu até tava dando uma palestra ontem num estudo que eu tava fazendo com uma galera. E eu falei exatamente sobre isso, né? O feminino, ele é a vulnerabilidade, é o relaxamento. E aí, quando a gente fala sobre ser vulnerável, as mulheres piram. É porque, peraí, tu tá me dizendo, então, que eu tenho que ser vulnerável pros homens, eles vão me fazer de otária. Vulnerabilidade, elas associam a inferioridade, é isso? Inferioridade. Sim. E vão me fazer de trouxa. Sim. Né? Só que existe uma diferença entre você ser vulnerável pro cara que te trata bem, que te respeita, que se preocupa contigo, e você ser vulnerável pro cara que tá nem aí pra ti. Exatamente. E aí, ela, geralmente, quando ela escuta, eu tenho que ser vulnerável. Então, eu vou ser vulnerável pro abusador. Eu vou abaixar a cabeça pro abusador, então. Por isso que é até um pouco perigoso esse conteúdo de feminilidade, da maneira como tá pulverizando, por isso. Porque daí elas entendem, então eu tenho que falar manso, eu tenho que ser vulnerável, e aí ela tá num relacionamento abusivo, e ela baixa a cabeça pro abusador. Esse é um papo que tem que fazer a mulher abrir a cabeça, né? Sim, pra poder entender, senão vai totalmente de um lado ao contrário. Percebe que tem que olhar pra uma ferida muito profunda, né? Sim. Então, na realidade, ela tem que ser... Ela consegue ser vulnerável quando ela está se sentindo segura. Sim. Né? A questão de relacionamento, né? Internamente, aí há outras questões que a gente vai se aprofundando. Mas, com certeza. Na questão relacionamento, ela tem que estar se sentindo segura, né? Eu gosto muito de trazer uma analogia, assim, que fica muito claro, né? Quando eu falo isso, as mulheres falam, nossa, agora tudo fez sentido na minha vida, né? Quando a gente para pra pensar numa relação sexual, qual é o momento em que a mulher, de fato, consegue gozar numa relação? Quando tá relaxada. Quando ela tá relaxada. Então, o natural do feminino é o relaxamento. A própria natureza mostrou pra mulher, ó, só quando tu estiver relaxada que tu vai conseguir aquilo que tu quer. Sim. Né? Então, esse é o natural do feminino. Então, a mulher, ela tem que estar relaxada. Quando a mulher tá relaxada, ela consegue ser feminina. Quando ela tá estressada, sobrecarregada, cansada, ela nunca vai ser uma mulher feminina. Bianca, e isso me trouxe uma curiosidade aqui. Então, só pra eu entender aqui, essa questão tu defende, então, que essa questão é uma questão natural da mulher, né? Essa questão da vulnerabilidade, que não se trata de inferioridade, né? Não. É uma questão natural. E tu acha, então, que hoje as mulheres estão vivendo num polo não natural, mas artificial, Total. criado um polo artificial para ela, em que ela tem que dar conta de muitas coisas que confrontam com a natureza dela? Total, né? Até hoje em dia é bonito, né, na mídia,
a mulher empoderada, trabalhe o seu amor próprio, se coloque em primeiro lugar e faça o seu dinheiro, você não precisa de homem nenhum, blá, 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 blá. Sim, é o que a mídia mais usa hoje em dia, né? É o que a mídia mais usa. Então, assim, isso, ó, é uma construção de décadas. Sim. Então, é óbvio que de geração em geração, isso foi se passando adiante. A minha mãe, por exemplo, minha mãe foi mãe solo, me criou sozinha e me ensinou a ser uma mulher independente. Não é à toa que hoje eu sou uma empreendedora, tenho uma empresa e tudo mais, né? Então, eu puxei, aprendi isso. Sim. Né? Só que a minha mãe fez isso com todas as boas intenções do mundo. Ela queria me criar da melhor, ela fez tudo que ela pôde fazer. Com certeza. Né? E só que eu fui pra esse extremo do polo masculino, né? De querer bancar realmente a fodona, empoderada, sou muito poderosa e tudo mais. Os homens comem aqui na minha mão. E aí acaba que a mídia também, né? As influenciadoras que a gente tem hoje em dia, né? Então, eu sempre gosto de trazer o exemplo, né? Anitta é um exemplo muito clássico, né? Ela é a musa do Brasil. E a musa do Brasil é justamente a mulher que tá muito ferida, mas muito ferida. Ela teve lá as questões dela que deveriam ter sido tratadas. Sim. Né? Não foram ignoradas, foram jogadas para debaixo do tapete e criou ali o personagem Anitta, que veste aquela armadura da mulher super empoderada. E ela tá lá conquistando o mundo, ganhando rios de dinheiro. Mas lá no fundo, quando ela tá sozinha no quarto dela, é outra história, meu. Ninguém sabe o que é que ela sente lá, né? Exatamente. Luísa Sonza, enfim, várias outras influenciadoras. Teve até uma polêmica recentemente, eu gravei um vídeo falando da polêmica da Boca Rosa, né? Que ela tava no podcast lá e falou que o filho usa maquiagem, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Né? Então, a gente tem Boca Rosa, a gente tem JK, a gente tem várias influenciadoras hoje que estão mostrando, olha como é bonito ser essa mulher masculina empoderada, que destrói a família tradicional, né? A galera adora o meme da família tradicional brasileira, mas é a família tradicional brasileira que mantém uma sociedade de pé. Sim. Que forma ser humanos saudáveis, maduros, que vão crescer, virar adultos saudáveis, que vão ter relacionamentos saudáveis e assim por diante, né? Então, a mulherada tá saindo desse lugar e querendo ser a mulher empoderada, perdendo, literalmente, jogando fora, desperdiçando os anos dourados dela, os melhores anos pra ela construir um relacionamento, pra ela ir pra balada, encher a cara e pegar geral, porque se os homens podem, eu também posso. Sim. Né? E nisso ela se vê num movimento de completo vazio. Aí os anos vão passando, depois ela chega lá no meu Instagram com 35, 40, 45 anos, desesperada, Bia. Então, não formei uma família, tô com X anos, e agora, o que eu faço? Porque isso acaba sendo da mulher, né? Que ela passa por um momento de que ela não quer casar, não quer... Algumas mulheres, né? Que não são todas, claro. Tem umas que já têm a vontade de ter família cedo, então se casar. Mas tem umas que passam por essa fase de querer... não tô afim agora, vou Na verdade, louca. no fundo ela quer. No fundo ela quer, mas primeiro ela Só quer... que é a máscara, né? A máscara da mulher masculina, ferida, né? Então ela veste essa máscara. Mas isso tu encara, então, com ela enfrentando a sua própria natureza. Não seria natural da mulher, por exemplo, estar assim, ó, tipo, eu sou livre, eu faço aquilo que eu quero, independentemente do que os outros opinam ou não, né? Eu, na verdade, sou independente financeiramente, sou independente emocionalmente, né? Tu não acredita que ela chegue nessa independência emocional agindo dessa forma? Por ser contrário à natureza que tu acredita que a mulher tem? Não, é que são coisas diferentes. Por exemplo, quando eu falo sobre independência emocional, é até um pouco complicado, porque, na verdade, todos somos dependentes emocionais. Né? Ninguém vive 100% sozinho. Não, é impossível. Eu também acho impossível. A gente é dependente. O ser humano, por ser um ser social, não tem como. Totalmente dependente. Não somos dependentes uns dos outros, né? Então, quando eu falo de independência emocional, eu sempre falo, né? Tomem cuidado pra não ir pra esse extremo de ser autossuficiente. Porque ninguém é autossuficiente. Não existe. Todo mundo precisa de todo mundo. Exatamente. Né? Mas isso não significa seja dependente emocional de uma pessoa, né? E fique ali fazendo um movimento de força pra que o outro deixe de ser um babaca e seja o príncipe encantado que você quer que ele seja. Sim. É diferente esse movimento, né? Então tem esses dois extremos e a gente tem a deusa Hera que tá no meio, né? Que entende ali que ela tá ali. O meio do caminho, né? Então tem essa questão, né? Mas quando a gente fala do natural da mulher, eu gosto sempre de trazer a seguinte percepção. A mulher que é muito bem sucedida financeiramente, independente e tudo mais. Essa mulher, ela
de alguma forma, acredita ou tem a falsa sensação de que isso vai fazer com que ela seja um mulherão que todos os homens vão querer. Uhum. Mas na realidade, os homens não estão nem aí pra isso. A principal coisa que o homem vai olhar é se aquela mulher é bonita. É verdade. A mulher tem que ser... Pro cara, a mulher tem que ser bonita. É a primeira coisa que o cara vai olhar. Uhum. Qual que é a primeira coisa que a mulher vai olhar? A capacidade do homem de ser o protetor. E aí entra uma polêmica, né? As mulheres são interesseiras, só querem os homens com dinheiro. Não, pessoas são interesseiras. Tem mulheres interesseiras e tem homens interesseiros também. Sim. É óbvio. Mas o fato é... Hoje em dia, a gente não tá mais na época das cavernas, onde eu tenho que escolher um cara, porque é ele que vai conseguir me proteger do leão que vai tentar me matar a qualquer momento. Uhum, mas a gente vive numa sociedade onde a gente precisa de dinheiro. Dinheiro é o leão, né? Que tem que ir atrás o tempo todo, né? Exatamente. Então, o cara que não necessariamente tem muito dinheiro, mas o cara que trabalha e tá empenhado em fazer dinheiro, é aquele cara que a mulher inconscientemente vai olhar e escolher. Por quê? Porque a hora que eu tiver um filho, eu não vou poder me matar de trabalhar, vou ter que me dedicar ao filho. Uhum. Então, ele tem que ser o cara que trabalha. Se ele é o cara que fica sentado no sofá jogando videogame, eu não tenho tesão nesse cara. Uhum. Porque eu sei inconscientemente, eu já sei que esse cara não vai proteger a minha família. Eu vou ter que dar conta de tudo sozinha. Daí eu já tô cansada só de pensar. Sim. Então, já né? fiquei exausta. Já fiquei exausta. E o tesão se perde, a admiração se perde. A mulher tem que ter essa admiração pelo homem, de ele é o homem, né? Então, inconscientemente, são fatores que atraem o homem e que atraem a mulher. Sim. Né? E isso é biológico, isso é instintivo, isso não tem o que tu faça que vai mudar isso, né? A natureza é assim desde que o mundo é mundo e sempre vai continuar assim. Sim. Essa é a realidade. É que a realidade ela é um pouco cruel mesmo, Sim. né? Então eu falo pra mulherada que... É que nós mulheres crescemos com a ideia de que existe o príncipe encantado, Sim, né? total. Não são todas as mães que passam pra ti que a vida não é assim, que não existe sim. príncipe. E a Disney tá ali pra fazer as meninas se encantarem com os príncipes encantados. E quando tu cresce, tu começa a se relacionar, tem aquela fase da adolescência. É aí que começam as grandes feridas também, né? Se a gente for pensar. Total. Muitas meninas ali passaram por esse período e hoje são magoadas e não se entendem direito por conta da adolescência, que é um período bem difícil, né? E vão se arrastando, né? Então tem ali as feridas da infância, daí os anos vão passando, aí chega na fase da adolescência, as feridas da infância não foram tratadas, e a hora que ela começa a se relacionar, aí é a hora que as feridas começam a vir à tona. Uhum. E, Bianca, em que momento a mulher tem que reconhecer isso? Parei e agora vou virar a chave para me transformar numa deusa rara. Em que momento ela precisa realmente... O que ela precisa inicialmente reconhecer? Vou partir do marco zero agora. Eu vou transformar a minha vida, vou me transformar numa deusa rara. O que ela precisa, qual é a realidade que ela precisa enxergar para ela poder evoluir e chegar nesse ponto de se tornar uma deusa rara? Massa. Até no meu livro eu falo sobre a trajetória da mulher, né? Geralmente acontece que ela é a mulher que tá muito no polo feminino quando ela é mais nova. Ela tá no polo feminino, só que ela tá no polo feminino imatura, ela ainda é a menininha. Então é aquela menininha muito fragilizada, muito dependente emocional, muito... faz birra, sabe? Bate o pé, tem que ser tudo do jeito que ela quer, o mundo gira em torno do umbigo dela, né? Tá sempre de crise emocional pra crise emocional, super procrastinadora. É a menininha. É uma menina. E essa menina, com toda certeza, vai quebrar a cara, né? Num relacionamento, com toda certeza. A vida vai cobrar o amadurecimento dela. Com certeza. Né? Ela não vai construir nada, não vai conquistar nada, os relacionamentos vão ser sempre frustrados, vai doer muito. E aí, geralmente, é a hora que ela vira a chave e vai pro polo masculino. De raiva. Eu tô com raiva, não sei o que, agora eu vou fazer ele me engolir, agora eu vou fazer ele ver que ele perdeu, não sei o que lá. E geralmente é uma grande decepção amorosa. Não necessariamente é, às vezes pode ser alguma coisa no trabalho e tal, mas geralmente é uma decepção amorosa. Que faz com que a mulher vire a chave e vá pro extremo do polo masculino. Aí vai pro masculino imaturo. Sim. Né, com os comportamentos masculino e imaturo. E ela vai pra esse polo. Em determinado momento, ela vai se ligar que ela tá se sentindo infeliz, que ela não tá satisfeita, que ela tá vazia, que ela tá se sentindo solitária, que os relacionamentos são ruins, que só a carreira não satisfaz a vida dela, né? E aí que tá o perigo. Por quê? Quanto antes ela perceber isso, melhor. E o tempo é muito cruel para as mulheres. O tempo trabalha a favor dos homens e contra as mulheres. Então, quanto antes ela percebe isso, melhor para ela. Porque maiores as chances dela ter um relacionamento bacana e ser feliz na vida dela como um todo, não só quesito relacionamento. Sim. Né? Sim, com certeza. Mas, infelizmente, muitas estão percebendo isso
tarde demais. E aí, muitas vezes, não tem muito mais o que fazer. Sim. Ela vai mudar alguns aspectos e tudo mais. Mas ela tem que entender, na realidade dos fatos, que, por exemplo, o príncipe encantado, ela não vai encontrar. Não existe. E ela vai ter que aceitar essa realidade. Sim. Exatamente. Só que aí tem uma outra realidade, tem um contraponto. Os homens sabem disso também. Sabem dessa realidade. E aí os homens que ficam com essa mulher que se contentou em não ter o príncipe encantado, também não querem mais. Porque você é o prêmio de consolação dessa daí? Sim. Que passou a vida inteira lá pegando um monte de cara e agora vai ficar comigo? Pro prêmio de consolação porque não encontrou nada melhor? Eu não. Porque o homem, a natureza do homem o que faz o homem se sentir mais homem, querer estar com aquela mulher, é ele sentir que ele foi o selecionado daquela mulher. Sim. Porque o homem conquista, a mulher seleciona o melhor conquistador. Então, se ele tem a sensação de que ela tá comigo porque não restou nada melhor e não porque ela me escolheu como o melhor... Eu não quero. Não quero. Aí ela fica desesperada, fala, pô, ninguém quer ficar comigo. Aí entra em uma crise emocional. Aí, entendeu? E aí o tempo já passou. Sim, mas essa questão do homem, pode ser, mas, cara, de maneira geral, assim, é complicado, acho que vai totalmente contra, né? O que Começa com esse... Não, acho que vai totalmente contra o que a Bianca realmente... E aqui eu tô tentando entender, de fato, a Bianca, né? Entender o pensamento dela. Pra gente chegar, tô compreendendo que ela entende, ela parte de uma natureza feminina ali, da qual... Eu não queria entrar nessa. Vai, meu filho. Pra conversar comigo, o negócio vai ter que... Tem que aprofundar, tem que aprofundar, né? Mas assim, eu não queria entrar nessa. Qual nessa? Tudo bem, né? Tá aí, podcast, a gente resolve trabalhar com a comunicação, tem que estar aberto, né? Exatamente. Então a pergunta o feminismo tem uma culpa nisso? Totalmente. Nessa questão aí de mudar esse comportamento da mulher, de mudar o comportamento feminino. A culpa principal é do feminismo, né? E por quê? Porque aí a gente tem que voltar só um pouquinho, que eu também não vou me aprofundar, Sim, pra não então. causar uma confusão gigantesca. Esse é o nome. Mas, basicamente, assim, o feminismo, ele é um movimento que vem sempre da esquerda, né? Movimentos coletivistas vêm da esquerda. E qual que é o intuito, qual que é o que a esquerda prega, né? Controle total do Estado, né? Então, pra gente ter controle total da população pelo Estado, a gente só tem duas maneiras de conseguir isso. Intervenção militar, bota a galera ali na força mesmo. É isso aí. E a segunda maneira é implantando uma ideologia desde as escolas, por décadas, até a gente conseguir doutrinar a mente das pessoas a acreditar uma coisa. E aí a gente consegue, através dessa ideologia, destruir a família. Com famílias desestabilizadas, o Estado tem controle. Porque se não é mais minha mãe e meu pai que mandam em mim, é o Estado, pronto, bingo. Então nós temos o controle total, né? Então, o feminismo, ele quer, só no fundo, destruir a família. O feminismo quer lutar por direitos iguais. Eu entendo esse discurso, né? Porque é o discurso que é falado justamente para que você caia no discurso feminista. Porque se o discurso for a gente quer destruir a família e ferrar com a tua vida, ninguém vai comprar esse discurso. Então a gente coloca umas flores em volta para parecer que é isso. Mas no fundo, o feminismo nunca foi sobre direitos iguais, né? No meu Instagram eu tenho um destaque que se chama Feminismo. E que lá eu tenho alguns dados, algumas coisas que mostram a história, o surgimento do feminismo, né? Como começou, os principais fatos e tudo mais. Eu era super feminista, inclusive, porque eu falava, não, o feminismo é sobre direitos iguais, é isso aí, isso aqui, tipo, super até se aprofundar. Inofensiva. Quando eu fui estudar o feminismo, eu falei, cara, o que eu tô falando? Não sei o que eu tô falando. Fui muito enganada, né? Então... Mas ele não pode ter partido de uma premissa um pouco diferente da tua, assim, de que realmente a natureza não existe essa diferença, né? A diferença é artificial e não natural. E que, de fato, os direitos são iguais. Eu não estou aqui defendendo nenhum polo, é só uma questão de... Mas é justamente isso que o feminismo quer que tu acredite. Pois é, mas por outro lado, não é o que... Porque eu penso assim, essa questão da doutrinação de escola, penso que é uma guerra ideológica que vem de cima para baixo. Total. E ambas as partes buscam o controle da mente das pessoas através dos estudos, né? Então, muitas vezes eu fico assim, tipo, às vezes de só apontar isso para a esquerda, quando a direita faz o mesmo movimento, e o Olavo de Carvalho fez esse movimento há pouco tempo e a gente percebeu. Na verdade, o que acontece é assim, o movimento, né, de direita, digamos, entrando nesse viés, Sim. é um movimento que defende o quê? A família.
Defende a família. Mas não é só um mote, às vezes, eleitoral? Bem, não vou entrar nessa, vamos entrar na teoria, né? Nós vamos entrar no que eles usam pra fazer política, né? Na prática. Não vou nem entrar no quesito político, o que se usa pra fazer política. Mas na prática, o que cada movimento defende. De ideia, né? E não é só defende e fala. Né? Eu sempre trago muito no meu conteúdo que falar é muito fácil. A gente tem que olhar pra realidade. A realidade é isso aqui é uma caneca, né? Então, assim, vamos olhar para a realidade nua dos fatos. Na realidade, nua dos fatos, é que a gente tem um lado que não quer a família tradicional e temos um lado que quer a família tradicional. A família tradicional é o que faz um ser humano feliz. Ponto. Todos nós sabemos que se a gente teve uma família feliz com papai e mamãe, com um casamento bacana, que se amaram... aquela criança é muito feliz, que se torna um adulto saudável. Que quer o mesmo. Que tem valores e que vai ter um relacionamento mais saudável e tudo mais, né? Agora, a pessoa que vem de um lar mais desestruturado é a pessoa que tem muito mais problema psicológico, ansiedade, depressão, que vai usar droga, bebida, que vai virar bandido. Vem de lares desestruturados. Né? A grande maioria. Lógico, tem suas exceções. Né? Não existe generalizar 100%. Mas, na grande maioria, quando a gente olha para números e dados, estatística, é assim que funciona. Né? Então, o que eu prego eu defendo a família. Porque como terapeuta, eu sei que a família tradicional é o que vai formar uma pessoa mais saudável, mais feliz, mais realizada, mais madura, mais completa. Né? Então, quanto mais a gente tem ideologias que querem destruir a família, cada vez mais vai piorar os relacionamentos. Porque quando a gente olha para esse aspecto da mulher, da questão da natureza, e do outro lado temos o feminismo que defende os tais direitos iguais, eu sempre gosto de trazer a reflexão, né? Vamos olhar na prática como o que o movimento feminista fez de bom para as mulheres. Os homens podem transar com todo mundo e não são taxados de vagabundo, mas a mulher pode e não pode, é taxada de vagabundo, não sei o quê. Então a mulher agora pode transar com todo mundo. Mas, só um pouquinho, Bianca, desculpa te interromper, mas o movimento feminista, ele não diz o seguinte assim, os homens podem e a gente pode, mas não diz que você deve, né? Exatamente. Só que qual que é o ponto? A doutrinação que está sendo feita. Então, é bonito você ser a mulher empoderada. Eu sempre pergunto para as mulheres, na escola, na tua escola, na tua faculdade, o quanto você não foi pressionada para ser a menininha que pega todo mundo, que tá sempre ali na rodinha, na festinha. Porque se você não tá na festinha, não tá pegando todo mundo, tu é estranha. Fazem bullying contigo. Eu nunca passei por isso, assim, sabe? Eu sempre fui muito pressionada. Né? Tem aquela pressão e a maioria das mulheres passam por isso. Né? Assim como a maioria dos homens passa por uma determinada pressão também. Sim, com certeza. Né? Mas enfim, o que eu tava falando mesmo, esqueci do feminismo, a gente tava comentando um pouco sobre ele, o que acontecia. No teu Instagram tem um post que fala bastante sobre isso. Não tava puxando outro gancho agora, eu perdi a linha de raciocínio. Mas, resumidamente, se a gente destrói a família, a gente tem esses seres humanos mais enfraquecidos, né? Então, lembrei, as mulheres, quando elas vão pra esse lado de, então vou dar pra todo mundo, porque se os homens podem, eu também posso. E aí, se a gente tá falando de direitos iguais, mas vocês concordam comigo que, tipo, nessa realidade, quem se beneficiou não foi as mulheres, foram os homens. Porque antigamente, pro homem conseguir se relacionar com uma mulher, ter acesso ao corpo dessa mulher, ele tinha que fazer o quê? Ele tinha que fazer um trabalho, tinha que conquistar, tinha que falar com o pai, tinha que falar com a mãe, tinha que namorar, tinha que casar. Sim. Tinha que levar essa mulher a sério, tinha que ser o provedor, tinha que cuidar da família, tinha que botar comida dentro de casa. Agora, o que o homem tem que fazer? Nada. A mulher tem que fazer tudo. A mulher que tem que conquistar, a mulher que tem que levar para jantar, a mulher que tem que pagar o jantar. Porque, eu posso pagar, então ela paga também. Então, o cara não tem que pagar jantar, o cara não tem que conquistar, o cara não tem que pedir namoro, o cara não tem que casar, o cara não tem que fazer nada. Aí eu consigo transar com quantas eu quiser, maravilha. Então, na prática, beneficiou muito os homens. Sim. Né? E prejudicou as mulheres, porque elas estão infelizes. Porque, no fundo, elas querem o quê? Elas querem ser valorizadas. Elas querem ter um casamento bacana, ter uma família bacana. Estruturada, feliz, né? Se sentirem seguras. Será que ele quer outra, não sei o que, gosta de outro e tal? Não, ele quer. Ela quer sentir essa segurança, né? Sim. Então, o que eu gosto de trazer à tona é que essa rebeldia toda,
né? Vamos... Essa superficialidade que tá os relacionamentos hoje em dia, né? Na verdade, é uma imaturidade. É o comportamento da adolescente rebelde, que tá ferida, né? Então eu quero ir... que não tratou e agora tá passando por outra fase. Quero fazer esse movimento, né? E aí ela vai se ferindo. Quanto mais tempo ela fica nisso, pior vai ficar. Isso acaba fazendo com que a mulher traga outras mulheres, né? Que aí você passa pra uma amiga, passa pra outra, e elas se tornam um grupo. E no final todas estão machucadas e não conseguem resolver. E é passado de geração em geração. A mídia tá sempre nesse mesmo discurso e tal. Então, tu tá só nessa realidade. Então, tu acredita que essa é a realidade. Sim. Só que aí, quando vem alguém... Tipo, quando eu começo a trazer à tona essas coisas... Tem mulheres que falam... como ela é machista. Tem mulheres que vão falar isso. Sim. E tá tudo bem. Só que eu só quero que tu vá lá e viva as duas realidades pra tu ver qual você fica mais satisfeita e mais feliz. Né? Eu sempre falo que o movimento do homem é o movimento da conquista. E a mulher é o elemento receptivo, né? A mulher recebe o movimento da conquista. Sim. E aí eu sempre gosto de trazer o seguinte exemplo. Mas eu posso fazer tudo, não sei o quê. Beleza. Vai lá e faz tudo. Convida você, paga o jantar você, transa com quem tu quiser, faz tudo. No final das contas, tu fica insatisfeita porque você fez tudo aquilo que você queria que ele tivesse feito. E não recebeu da outra forma, né? E aí, como você fica insatisfeita porque você fez tudo que gostaria que ele tivesse feito, tu fica como? Insegura. Porque sempre fica uma pulguinha atrás da orelha na mulher. Será que ele gosta mesmo de mim? Ou será que ele só tá aqui porque eu fiz todo aquele movimento? Será que se eu não tivesse feito, ele estaria aqui? Ela fica insegura. E mulher insegura vira o quê? Chata. Sim. Ciumenta, controladora, briguenta. Então, no final das contas, ela pode fazer, mas não funciona. Não funciona. Vai deixar ela num campo que ela não gosta. E para isso dar certo, a questão da relação, quais são os movimentos, né? Quais são os movimentos naturais, teoricamente naturais, que um homem e uma mulher deveriam fazer para que a gente possa encontrar esse equilíbrio, né? Equilíbrio numa relação. O que seria inegociável também, né? Para deusa Hara, num relacionamento, né? Quais seriam as posturas e de que forma se daria isso pra gente ter esse equilíbrio numa relação? Bert Hellinger, que foi o criador das constelações familiares, ele sempre diz, né? Que o que faz um relacionamento durar para sempre é o homem ser o homem e continuar sendo o homem, e a mulher ser a mulher e continuar sendo a mulher. Até a morte, né? Então, esse equilíbrio do feminino e masculino é o que mantém as relações. O que é o feminino e masculino? Sim. Simbolicamente falando, de novo, pensa na relação sexual, né? Na relação sexual, quem que é o elemento penetrante e quem que é o elemento receptivo? Sim. E quando a gente olha pra natureza, toda a natureza funciona assim, com o elemento feminino sendo o elemento receptivo e o elemento masculino sendo o elemento penetrante. Eu falo uma frase no meu Instagram que a mulherada adora. Tu já viu o óvulo correndo atrás de espermatozoide? Não tem, né? Então, assim, é o espermatozoide que vai até o óvulo. Na natureza, são os machos que disputam pela fêmea. Sim. Né? É a vagina que recebe o pênis. É o útero que recebe o bebê. Então, assim, a mulher, o feminino é o elemento que recebe. Sim. Qual que é o movimento mais saudável? O movimento mais saudável é uma mulher amadurecida, que tá internamente completa. Então, ela resolveu as questões dela de pai, de mãe, feridas de infância. Então, ela não tem aquele buraco de rejeição na qual ela tá buscando um relacionamento pra tentar tapar aquela ferida dela. Ela tá feliz. Ela tem consciência que ela não quer ficar sozinha, porque ela sabe que a autossuficiência não existe. Então, ela quer um relacionamento. Ela tem consciência, eu quero um relacionamento, sim, tá tudo bem. Não sou fraca em admitir que quer estar no relacionamento. Todo mundo quer estar. Isso é saudável, né? Então, ela tá nessa postura. Ela tá trabalhando ela, né? Ela tá buscando se desenvolver, se autoconhecer, trabalhar cada vez mais as questões dela. Ser uma pessoa mais amável, mais paciente, mais bonita. Trabalhar ela, trabalhar o valor dela, pra ela ter mais valor, pra ela ser uma deusa rara. Sim. Né? Que é isso que eu prego muito, né? Ela é útil pros outros, ela faz o trabalho dela bem feito, ela é humilde, sabe? Então, ela tem todas essas características. E vivendo a vida dela, né? Essa vida interessante, onde ela tem os hobbies, o trabalho, é uma vida que ela tem tesão de viver. Ela vai conhecer pessoas no dia a dia. Sim. Num café, numa entrevista, não sei o quê, em qualquer lugar ela vai conhecer pessoas, né? E vai ter homens que vão achar essa mulher totalmente interessante. Quanto mais ela trabalha esses atributos, mais interessante ela se torna. Sim. E esses homens vão convidá-la pra sair. E a mulher receptiva faz o quê? Ela aceita. Sim. Aí ela começa a conhecer alguns homens.
E nesse movimento de conhecer alguns homens, ela vai avaliando esse homem. Assim como o homem também tem que avaliar a mulher. Com certeza. Então, ela vai avaliar o homem, ela vai conhecer esse homem e ver se ele tem valores compatíveis com os dela. Assim como o homem também vai avaliar. Né? Então, por exemplo, um quer família e o outro não quer, não vai dar certo. Né? Ah, ele também quer família. Pô, legal, eu quero uma família. Pô, que legal, ele trabalha com isso, acho muito legal esse trabalho, tal, não sei o que, a gente se entende nisso aqui, o papo flui, não sei o que. Vai conhecendo as pessoas. Sim. E o homem vai fazer um movimento de conquistar. Porque o homem tem isso já dentro dele. Eu quero... aquela mulher é massa, eu vou conquistar ela. Era aquela. Aquela ali eu vou conquistar. E a mulher vai recebendo, vai deixando ele fazer o movimento. Sim. Não vai saindo fazendo tudo. Sim. Impedindo ele de fazer qualquer movimento. E dentro dessa dinâmica, vai acontecendo uma coisa muito legal. Por quê? A mulher vai se sentindo feliz, satisfeita e segura. Porque ela vai vendo que, pô, aquele homem, ele realmente tá interessado. Ele realmente, ele quer ficar comigo, ele gosta da minha companhia. Ele não me chama só pra transar, né? Ele, nossa, a conversa é massa, tal, tudo vai batendo, não sei o quê. Ela vai tendo esse sentimento. Então, ela vai pensando, nossa, acho que esse aqui é o cara que eu vou escolher, esse aqui é o cara que eu vou escolher. E o homem vai tendo o sentimento de, tipo assim, pô, cara, ó, eu tô fazendo as coisas e ela reconhece o que eu faço. Ela vê o que eu faço, ela vê valor nas minhas atitudes. Porque o homem precisa desse reconhecimento naquilo que ele faz. Sim. O problema das relações a longo prazo é que o homem tenta fazer alguma coisa pra agradar a mulher e a mulher não reconhece, a mulher reclama, a mulher só cobra, tudo é ruim. Então ele vai perdendo a motivação de fazer as coisas pra ela. Porque, pô, tudo que eu faço tu reclama, sim. né? Então, ele vai tendo essa sensação de reconhecimento. Pô, ela realmente reconhece o que eu faço e tudo mais. E ele vai se sentindo o escolhido daquela mulher. Tipo, eu sou o cara mais brabo de todos. Porque ela me de escolheu. Todos os caras, eu fui que mais impressionou ela. Ô, Bia, mas nesse momento, assim, pode acontecer de chegar um cara que, na verdade, só quer acabar ali, como na relação do sexo. Com e certeza. a mulher não perceber. E aí, tu acha que ela poderia se frustrar novamente? Sim. Ter aquela decepção? Ou ela conseguiria lidar com aquilo tranquilamente? Sim. Na verdade, a mulher imatura, a tendência é que ela sempre vai se relacionar com esse cara. O cara que só quer usar ela. Mas né? se a gente tá falando da deusa rara... Não, a deusa rara, a mulher que realmente tem um amadurecimento, já trabalhou essas questões, ela não tá procurando alguém pra tapar buraco. Isso, mas então, se acontecer de aparecer? Não é que não vai doer. Mas é que ela não vai se envolver a ponto de se enfiar num sofrimento. Entendeu? Porque ela já percebe os sinais. Por quê? Porque ela tá olhando pra realidade. A menina imatura, quando ela tá buscando um cara pra tapar o buraco dela, qual que é o movimento? O cara chega e dá todos os sinais de que ele é um pilantra. Tá escancarado na fuça dela. Porque, convenhamos, fica muito claro. Sim. É muito claro. Quando o cara é um pilantrão, só quer curtir e tudo mais, tá nessa fase da vida e tá tudo certo, cada um vive a tua fase. E quando o cara quer te levar a sério, é muito óbvio. Então tá escancarado na cara dela. Só que como ela tá muito desesperada pra ter um namorado, pra tapar o buraco de vazio, ela ignora. Ela fala, não, isso aqui, depois eu mudo. Não, isso aqui eu vou fazer tal coisa. Ele vai mudar, ele vai se transformar. Por mim ele vai mudar. Por amor a mim ele vai fazer, entendeu? Ela quer mudar o cara. Esse é justamente o movimento da mulher masculina. A mulher masculina, ela quer fazer força pra mudar o cara. E de novo, eu falo e repito. Tu quer fazer esse movimento? Vai lá e faça. E você vai ver por conta própria que se funcionar, que a chance de funcionar é ridícula. Mas se por acaso funcionasse, no mundo onde isso funcionasse, você vai ficar sempre insegura. Porque na tua cabeça mas será que ele é assim? Porque eu fiz tudo aquilo? Então ela fica sempre com essa pulga atrás da orelha. Então não vai funcionar a relação, né? Vira algo muito desgastante, insuportável, infernal a longo prazo. Né? Então ela não faz esse movimento de força. Então ela olha para os sinais claros. Então quando ela olha para os sinais claros, ela identifica aquilo, ela fala, não quero, próximo. Sim. Assim como o homem, quando conhece uma mulher que ele fala, isso aí não quero, próximo. Sim. Mas tem que ter maturidade pra conseguir fazer isso. A mulher tem que ter essa percepção, né? Conseguir fazer isso pra sair do que tem que ter esse filtro. Mas aí ela não pode estar presa nas idealizações, nas histórias mentais que ela tem na cabeça dela. E onde ela projeta essas histórias na realidade. Não, ela tem que olhar pra realidade. Sim. E quais são esses sinais? Quais são os sinais, Bianca, de que o pilantra dá, assim, que ele mostra que não vai ter esse relacionamento, que eu não vou me relacionar, que a questão aqui é carnal mesmo, né? E essa questão carnal também é uma questão, assim, que a mulher sabe vivenciar, pelo que tu vem defendendo até agora, me parece que não é o estado natural, né? Eu
eu gosto muito de trazer a seguinte reflexão. Eu não sou do tipo da puritana católica que vai pregar que sexo é só depois do casamento. E não tem nada de errado com isso também, né? Tipo, é que tem muitos influenciadores, assim, dentro desse mercado que falam muito sobre isso, né? Tem que viver a castidade e tudo mais. E eu concordo com eles no quesito religioso da parada, realmente isso é o correto. Mas eu não vou ser hipócrita, eu não sigo isso, né? Então... eu não vou defender isso pra mulherada. Então, eu gosto de trazer sempre o meio termo, né? Não é à toa que eu tenho tatuado no meu braço o yin yang, porque isso aqui é minha filosofia de vida, né? É o caminho do meio. Então, pra mim, é o caminho do meio. Então, como é que é o segredo? Como é que ela pode perceber? Não transa logo de cara. Ah, tem problema? Na realidade, se o cara quer ter um relacionamento sério contigo e tu transar com ele no primeiro encontro, ele não vai se importar. Se ele é um cara maduro e tal, tipo... Pra ele, isso aí é o de menos. O importante é todos os outros pilares que ele tá buscando. Porque se ele é um cara que tá buscando relacionamento, ele tá buscando valores nessa mulher. Ele não tá buscando só beleza. Ele quer ter o conhecimento daquela mulher. Exato. Então, pra ele não vai fazer diferença se ela transar no primeiro encontro ou não. Exato. Só que, nisso de a mulher, todos os primeiros encontros transar com o cara, a chance dela se dar mal é grande. Então, pra mulher é mais seguro ela não transar tão logo de cara. Não tô dizendo pra ti, vai transar só depois do casamento. Mas eu tô dizendo pra ti, também não dá logo de cara. Conhece ele, né? Dá uma conhecida primeiro. Conversa um pouco. Sai, entende. Porque assim, no começo, todo mundo vai querer parecer perfeito. Tanto homens quanto mulheres. Sim. Todo mundo vai tentar colocar uma máscara, ser o perfeitão. Então dá um tempo, né? Deixa primeiro ele dar essa máscara, tu dá essa máscara também. Né? De acordo com que a conversa vai fluindo, que os encontros vão acontecendo, vocês vão entendendo, você vai percebendo. Né? E aí você vai só avaliando. E aí se você vê, poxa vida, ele é super congruente com o que ele fala, ele faz. Ele falou pra mim que a gente ia fazer tal programa, ele realmente fez. Né? Ele me convida pra vários programas. Então, ele não tá só tentando transar comigo. Ele faz questão da minha companhia, ele conversa comigo, ele é presente. Né? Ele se preocupa comigo. Ela vai vendo esse movimento, legal. Aí, em algum momento, a química vai rolar. E aí, eu sempre falo, eu não acho que não tem nada de errado. Inclusive, eu acho que é muito importante que a energia sexual seja utilizada, né? A gente não pode reprimir também isso, porque daí isso também não é saudável, né? Mas também não precisa... Então é o caminho do meio ali, tá tudo certo. Né? Então, eu acredito muito nesse movimento. E assim a mulher consegue ir conhecendo e também fica se reprimindo, né? Não precisa ir pro extremo, mas também não precisa ir pro outro. Né? Tem um conhecimento bom, né? Até chegar no momento certo. Mas tem que ter essa maturidade, essa capacidade. Porque se qualquer cara que chega... Qualquer traste que chega, ela já... Ai, meu Deus, tem que ser isso aqui, tem que ser isso aqui. Aí lascou. Vira a roleta russa, né? Exato. Aí vai girando, e quando vê já tá mais perdida que... É porque até ela realmente alcançar esse cara que tem esse objetivo também de se relacionar com ela, que ele vai além da primeira noite, ele, teve uma noite, foi interessante, mas eu ainda vou conhecê-la mais, né? Até a gente pode falar, até a mulher também chegar nessa maturidade, né? De ter essa percepção, de ter essa noção. E quanto tempo ela vai perder também com um monte de cara errado, né? Exatamente. Aí ela vai perdendo muito tempo, perdendo muito tempo. E vai se frustrando cada vez mais, vai se fechando cada vez mais. Aí ela fica cada vez mais ferida, daí fica cada vez mais com a armadura. Então, assim, é um negócio infinito. Mas eu sei, até pra não ser repetitivo, mas dá mesmo, assim, pra se defender do cafajeste. Por que as mulheres gostam do cafajeste? Do cara bom de resenha, do cara do fino trato. Por que elas gostam tanto desse cara? Isso tudo que a gente tá falando aqui, a base disso é o valor sexual de mercado, né? Que é o famoso VSM. Então, o cara cafajeste, ele tem um status social mais elevado, digamos, né? Então, ele é mais cobiçado por várias mulheres. Então, o homem, quando ele é mais cobiçado por várias mulheres, pega no instinto primitivo da mulher de... eu quero ser essa mulher que estou do lado desse cara que todas queriam, mas eu que tenho esse cara. Então, pega nessa feridinha, né? Então, se a mulher não tem maturidade, ela vai se deixando levar também por impulsos muito primitivos. Eu trago essa base da natureza e tudo mais,
Mas eu entendo, eu sempre falo o seguinte, né? A gente não pode se basear apenas nisso, né? Então, não vamos nem pro extremo nem pro outro. Eu não gosto de me basear apenas nisso, porque daí se a gente for se mover só por instintos primitivos de natureza, a gente tá vivendo exatamente como um cachorro vive, né? Sim, sim. Porque o cachorro, ele vive como os bichos ali na mata, a gente tá vivendo igual. Só que a gente é ser humano, né? Então, a gente tem uma coisa que os bichos não têm, que é a moral, né? Então, a gente pega a base dos instintos, entende como funciona o nosso instinto, porque daí a gente entende os nossos sentimentos, né? Porque a gente tem uma briga interna ali na nossa mente com os nossos instintos, com o que a nossa mente diz que é certo e errado, né? Que é o nosso superego, enfim. E aí a gente tem a nossa moral, né? Então a gente tem que olhar para esse aspecto também. Então a gente tem que ter esse equilíbrio, né? Então o Cafajeste, ele tem esse status social mais elevado, né? Mulheres interesseiras, né? Que é o homem com dinheiro. O homem com dinheiro, ele se mostra o cara mais protetor e mais provedor. Que entra naquele aspecto que a gente falou. Então, é um cara que vai despertar mais interesse na mulher. O cara fisicamente forte, fisicamente atraente, também vai despertar mais interesse. Porque, obviamente, inconscientemente, isso aqui vai gerar uma boa genética para os meus filhos, né? Então, tem várias questões dentro do valor sexual de mercado que vão pegar pra mulher e pro homem. Sim. Né? E só que, se a mulher vai buscando esse homem que tem gabarita, digamos, todos os pilares do valor sexual de mercado, ela tá querendo o homem, Deus grego, perfeito, maravilhoso. Então, assim, Aqui é o deus raro. O deus raro, né? Só que a deusa rara, né, que eu até falo, ela não significa que ela é uma mulher perfeita. Sim. Ela é uma mulher que busca se aprimorar todos os dias, né? Pra ser uma mulher melhor nos seus relacionamentos, pra sua família, pros seus filhos, no seu trabalho, né? Porque ninguém merece conviver com gente chata, né? Sim. Então, o príncipe encantado, ele não existe. Então, aí que entram os valores negociáveis, né? Quais são aquilo que realmente é muito negociável pra ti? Por exemplo, o que eu falei do negócio da família. Pra mim é inegociável. Hoje eu respondi um stories falando sobre isso, né? Pra mim é inegociável a família. Se eu quero ter uma família, então, pra eu me relacionar com o cara, ele tem que querer ter uma família. Sim. Então, se aquilo é inegociável, é tipo assim, ele pode ter outras 70 qualidades e características que eu acho incrível. Mas essa daqui é inegociável, então não rola. Sim. E se a gente falar, Bia, desse ponto, tu acha que existe muito aquela coisa, eu vou seguir o meu coração e seguir a minha cabeça? Tu acha que existe esse ponto? Tem. E eu acredito, de novo, no meio do caminho. Porque o feminino, ele é mais o elemento do sentir, né? A mulher, ela é mais emotiva, ela é mais sensível. Ela tem uma intuição muito aguçada. E o homem é o elemento mais racional, mais prático. Sim. Né? Então, se a mulher fica muito no racional, ela perde essa conexão com o sentir dela. Sim. Então, ela fica, por exemplo, na hora de escolher um homem, ela acaba ficando muito presa nessa checklist mental do homem perfeito. Deixa eu ver se ele se encaixa nessa checklist. Não se encaixa, então... E ela não presta atenção pra ver como aquele homem faz ela se sentir também. Então, ela tem que considerar os dois fatores. Mas, de novo, exige muita maturidade. Porque se ela vai só pro sentir e exclui o racional completamente, ela pode estar com um monte de projeções, um monte de sentimentos confusos e ir pra uma furada porque não tá racionalizando também. Sim. Então, ela tem que usar o aspecto feminino e masculino dela pra conseguir analisar o que tá acontecendo na vida dela. Assim como o homem tem que fazer a mesma coisa. Né? Só em aspectos, características diferentes, mas... a mesma coisa, né? O homem também vai ter que usar o feminino dele. Sim. Né? Sim. Pra ser o acolhedor também, ali, né? Naquela relação, por exemplo. Com certeza. Mas esse usar o polo feminino do homem, né? O interessante é sempre ter o equilíbrio. Sim. Porque me parece que por essa questão de estarem nos polos, né? Eu quero mais um pouquinho, por favor. Vamos lá, por favor. Essa questão de polos, o homem, ele tem que estar durante o maior tempo nesse polo masculino e a mulher no polo feminino. Ele tem que buscar o equilíbrio desses dois polos para que a coisa funcione assim. Porque, teoricamente, me parece que se a coisa é natural, né? O polo masculino e o polo feminino, quando o homem tá naquele polo feminino excessivamente, esse é um cara que, vamos dizer banana. assim... eu ia falar isso agora. O valor, não diria o valor sexual de mercado dele, mas o valor em si, enquanto homem, né? No olhar feminino, é bem baixo. É a geração Vitão, né? Fiuk. Não é? Que confusão! Não é? Então, Fiuk. Eu acho engraçado. Tem uns posts que eu vejo, assim, numa galera que fala assim...
os homens de hoje em dia, né? Aí a foto do Vitão de saia, maquiado, o fio, que não sei o quê. A foto dos homens, né, de antes, né? Antes do feminismo. Os caras de terno, forte, bonito, robusto, né? Que as mulheres falam, pô, queria esse homem. Pois é, mas daí vocês transformaram os caras nisso aqui. Vocês viraram um homem, aí sobrou isso aqui pra vocês. Então, se divirtam, né? Que confusão! Literalmente. Eu fui no show do Vitão há pouco tempo, foi um show maneiraço. Não, tu foi no Vitão, Clay? Não, fui no Vitão. Foi no Vitão também. Mas tudo bem, mas vamos voltar lá. Esse banana aí não faz sucesso, então... Com a mulherada, não tem esse homem muito no polo feminino lá, esse homem acolhedor, querido, carinhoso. De Vitão, assim, que a gente vê o que é pouco tempo, ele tava em um relacionamento com a Luísa. Que tu vê que é muito masculino. Isso, e logo em seguida ele passou pelaquela transformação. O que pode ter acontecido nesse meio? É difícil falar exatamente o que aconteceu, porque eu não conheço a pessoa, não sou a terapeuta dela pra saber exatamente qual é a ferida, né? Sim. Mas é óbvio que naquela relação, ela era o masculino e ele era o feminino. Então, é óbvio que ele é uma pessoa que está muito mais no polo feminino. E a partir do momento que está muito no polo feminino, pode ir cada vez mais pra esse lado até usar saia, né? Então, assim... Daí, gatão, que confusão. Tá indo pra esse lugar, né? Entendi. Entendeu? E aí, assim, o que acontece? Não é que esses homens não fazem sucesso. Eles vão fazer sucesso com as mulheres masculinas. Certo. Com as mulheres que fazem tudo, eles não fazem nada. Então, combina perfeitamente. Alguém tem que fazer alguma coisa. Então, a mulher faz, o homem não faz nada. Pronto. Match. Casou. Ah, Bia, mas não pode funcionar uma mulher no masculino e um homem no feminino? Pode, vai funcionar. Porque eles vão dar match perfeitamente. Só que qual que é o problema? Ambos vão ficar estressados pra caramba. Porque o homem, quando fica no feminino, ele fica estressado. Ele fica estressado. E a mulher, quando tá no masculino, fica estressada. Aí o que acontece? Briga. Ou a mulher vai perdendo ao longo do tempo a admiração pelo homem. Aquele relacionamento vai esfriando. Vai ficando desgastante, vai esfriando, né? Que a mulher quer sentir admiração. A mulher que sente admiração, ela tem tesão. Se ela não sente admiração, ela perde tesão. Então, o relacionamento não dura muito tempo, né? Se durar muito tempo, é um relacionamento muito desgastante. Não é um relacionamento onde ambos se sentem seguros, ambos se sentem felizes, ambos se sentem amados e respeitados, né? E essa questão da admiração, achei interessante que a mulher sente tesão, né? E o que o homem tem que fazer pra ser admirado? Assim, qual é a postura que ele tem que ter pra conquistar essa admiração da mulher? Muito legal essa pergunta. Eu falei outro dia sobre isso nos meus stories, que teve alguns homens às vezes me perguntam, né? E eu até brinquei, eu falei assim, ó, peguem esse ouro que eu vou falar pra vocês agora, Joga homens. aí pra mim. Muitos homens que acabam... muitos estão assim, com um pouco mais de feminino aflorado. O que eles tendem a fazer? A lamber o chão que a mulher pisa, né? Ele quer fazer de tudo pra agradar aquela mulher. Então, ela chama de linda pra cá, linda pra lá. E lambe o chão que ela pisa. A mulher... As mulheres... Principalmente as mulheres masculinas, né? Elas falam que querem o cara na mão delas. É meu cachorrinho e tal. Mas se o cara for o cachorrinho dela, ela não sente admiração, né? Não gosta. Ela gosta do homem que é homem, né? Então, a partir do momento em que o homem foca em se desenvolver, então, trabalhar o corpo, a alimentação, o trabalho, tá num trabalho legal que ele gosta, que ele tá crescendo, independente de qual seja o trabalho. É um trabalho que ele gosta, ele faz com gosto, ele tá focado, ele quer crescer, ele é ambicioso. Quando ele tá nesse foco de ser um homem muito foda, é esse homem que a mulher olha e fala, eu quero esse cara. Que esse cara é brabo. Sim. Né? E o que a mulher... Já que agora eu vou fazer a pergunta ao contrário. Respondeu a tua pergunta? Sempre responde tudo. É maravilhosa. Deus é rara de verdade. Tá aqui, ó. Já. E aí, o que a mulher precisa fazer pra que o homem veja ela dessa forma? Tem essa admiração também, assim. O que a mulher precisa fazer pro homem ver ela? O trabalho também, tu acha? Não, a mulher o principal que o homem vai olhar é a beleza, né? Só que a beleza para os homens mais amadurecidos não é o que mantém a longo prazo. Sim. Então, a beleza é muito importante para o homem, sim, porque o homem ele é um ser mais visual. É o cartão de visita, né? É o cartão de visita. Porém, a personalidade dela é que faz o homem ficar. Então, a mulher que apoia esse cara, a mulher que reconhece o movimento dele. Né? Então, por exemplo, o cara tá lá se matando de trabalhar, empenhado na ambição dele no trabalho, ele quer crescer e tudo mais. A mulher que olha, reconhece e fala assim, meu amor, parabéns pelo teu empenho. Sim. Tipo, te admiro muito, tenho orgulho de ti. Esse cara se sente o cara mais
poderoso do mundo, que ele quer fazer mais ainda. E aí quer fazer de tudo pra agradar ela, porque ele fica tão feliz que ela reconhece tudo que ele faz, que eu falo, eu vou fazer de tudo pra essa mulher. Então vira uma dinâmica que ambos ficam satisfeitos. Fica uma troca, então. Exatamente. Uma troca saudável. E percebe que é uma troca onde não é tipo assim, você não me respondeu no WhatsApp, então também não vou te responder. Entendeu? Birrinha de criança. Eu só faço se você fizer. Ambos naturalmente se doam um pro outro. Sim. Né? Então, é importante que a mulher reconheça as ações do homem. Eu falo no meu Instagram também, né? Muito. Homem não escuta reclamação. Mulher, quando tá insegura, é a rainha da reclamação. A mulher cobra, a mulher briga, a mulher xinga, né? Mas o homem não vai escutar reclamação. Vai entrar por um ouvido e vai sair pelo outro. E aí, quanto mais a mulher reclama, menos o homem faz. E aí a mulher reclama mais. E aí vira essa bola de neve, né? Vira ciclo vicioso. É o que destrói muito casamentos, né? Sim. Só que quando a gente entende que o homem não escuta reclamação, ele escuta quando a mulher reconhece ele. Então, o que a mulher tem que prestar atenção? Ela tem que estar atenta àquela pessoa. Quando ele faz movimentos que eu vejo que ele tá tentando me agradar, mesmo que ele não acerte 100%, porque, cara, o outro não é igual a você. Ele vai fazer coisas diferentes, não vai fazer do jeito que tu faria. Sim. Né? Mas reconhece, agradece, valoriza os movimentos que ele faz. Quanto mais você valoriza o movimento que ele faz, mais motivado ele fica de fazer mais por ti. E a partir do momento que você faz isso, a hora que alguma coisa não foi muito legal, você pode, com toda a calma e tranquilidade do mundo, dizer: essa situação fez eu me sentir chateada. Sim. Pronto. Não precisa de... porque você... E aí começa a ter comunicação, né? Porque não tem nada pior do que o outro apontar o dedo e ficar falando, porque você fez isso, você fez aquilo. E o homem não vai escutar isso. Sim. O homem vai se sentir cada vez menos homem naquela relação. Pô, eu não sou homem o suficiente pra ela. Ela não tá feliz comigo, não tá satisfeita comigo. Então você vai podando o homem, você vai deixando o homem totalmente desmotivado. Sim. Porque o homem é aquele que foi selecionado, né? Como o melhor. Sim. Então se ela tá sempre reclamando, então eu não sou o melhor. Ela vai me trocar por outro. Que vai achar um outro melhor, mais rico que eu, pronto, vai me trocar. Entendeu? Sim. Então, é reconhecer isso e quando algo te machuca, ser o elemento receptivo, vulnerável, que não é que aponta o dedo pro outro e fala, mas simplesmente fala: olha, tal situação me deixa bem triste. Tô me sentindo chateada com isso aqui. O que a gente pode fazer? O homem, homem bem instalado masculino dele, e que tá nessa dinâmica saudável de um relacionamento, a partir do momento que a mulher que ele ama diz que tal situação deixou ela triste, insegura, desconfortável, automaticamente ele vai pensar numa solução. Ele vai querer fazer alguma coisa, porque ele não quer ver a mulher que ele ama assim. Ele quer ver a mulher que ele ama feliz. Sim. Então ele vai se movimentar pra tal, né? E aí a mulher só fala o que ela sente, não fica fazendo força pra tentar resolver. Deixa que o homem resolve. Os homens são bons em resolver e eles gostam de resolver, né? O homem sente prazer nisso, em resolver, e a mulher falar: obrigada pela tua ajuda. Pô, só acho, entendeu? O homem gosta disso e a mulher também gosta. Tem aquela sensação gostosa de tipo: olha só tudo que ele fez ali pra mim, ó, que legal. Carregar um negócio pesado pra mim aqui, sabe? A mulher gosta disso também, ela fica feliz, né? E aí quando tem essa dinâmica, todo mundo fica feliz. Eu sempre falo: se todo mundo fica feliz nessa dinâmica, o que tem de errado nisso? Porque é machismo, não sei o que. Mas tá todo mundo feliz. Sim, tá tudo bem. Não é isso que tu busca, ser feliz? É tão massa, cara. É tão massa quando tu pode ter essa troca com uma pessoa, né? Exatamente. É uma coisa tão leve, é uma coisa tão gostosa, né? Uma coisa que não tem cobrança, não tem dor de cabeça, não tem chatice, não tem medo. Tem que fuxicar o celular do outro. Isso aqui falando, isso aqui. Sabe? Insuportável viver assim. Eu sempre falo: gente, a gente vive aquilo que a gente tolera viver. Sim. É verdade. Então, se tu tá vivendo um inferno nos seus relacionamentos, pare de tolerar inferno. Sim. Isso é uma coisa que eu sempre converso, assim. Às vezes algumas mulheres ficam chateadas quando eu falo isso. Quando eu falo assim: existe homem abusador? Claro que existe homem abusador. Por que ela tá te olhando daquele jeito? Não, porque eu acho que, não sei se a gente já conversou sobre isso, mas talvez sim. Mas eu sempre falo: existe homem abusador? Existe homem abusador. Mas também, assim, a que ponto tu te permitiu chegar nesse momento, né? Até que ponto a mulher... Pra abusador, precisa existir a pessoa que foi abusada. Pois é. É que existem algumas circunstâncias, assim, me parece que a mulher tem dificuldade de sair daquele mundo, né? Mas existem algumas em que ela tem realmente a escolha. Tu acha que ela sempre tem a escolha. Se chega no momento de ser abusada, realmente é porque ela perdeu esse poder de escolha. Ela não decidiu e se deixou ir pra esse caminho. Tu acredita nisso? Carl Jung tem uma frase que é maravilhosa. Enquanto você não tomar consciência, o teu inconsciente rege a tua vida e tu chama de destino.
Né? Então, na verdade, a gente está escolhendo o tempo todo. O problema é que quando a gente não tem consciência do que a gente está fazendo, a gente está escolhendo de forma inconsciente. Então, a gente vai sempre escolher a coisa errada. Sim. A nossa mente, a tendência da nossa mente é sempre buscar o mesmo padrão, aquilo que é familiar para ela. E se o familiar para mim é o abuso, então eu vou sempre, toda hora, escolher abuso. Eu não consigo sentir atração pelo cara não abusador. E eu falo por experiência própria, né? Tipo, como falei pra vocês, eu tive um relacionamento com uma pessoa que era muito abusiva, mas essa pessoa, ela tem um transtorno de personalidade narcisista. E esse é o mais comum, assim, de acontecer em relacionamentos abusivos, né? A pessoa tem um transtorno de personalidade, o abusador tem um transtorno de personalidade, seja ele sociopata, narcisismo, psicopatia. E o outro lado, nós temos um dependente emocional, né? E essas duas feridas se encaixam perfeitamente. Por isso que sempre se encontram. Porque o dependente emocional, ele é a pessoa que quer fazer pro outro. Porque ele tem uma necessidade imensa de se sentir amado, reconhecido e validado. Como ele gostaria de ter sido na infância pro papai e mamãe, não foi. Então ele tá nessa ânsia de eu preciso ser amado, eu preciso ser amado. Então eu vou fazer de tudo pra essa pessoa. Ela pode me bater, ela pode me trair, ela pode fazer o escambau. Eu vou abaixar a cabeça e vou aceitar porque ela vai mudar, porque ela me ama e vai ficar tudo bem. E se eu mudar tal coisa, talvez ela mude. Se eu mudar tal coisa, ela nunca mais vai me trair porque a culpa foi minha. Ela fica nesse looping. Ela vai fazendo tudo porque ela quer se sentir amada. E o narcisista, o psicopata, o sociopata, por outro lado, é a pessoa que precisa receber tudo do outro pra continuar validando a imagem que ele tem de ser o super foda, o melhor de todos, porque isso é o que caracteriza o transtorno, né? Então, um só quer dar, o outro só quer receber, pronto. Match perfeito. Tá. Né? Então, eu vivi 5 anos numa relação assim. Tá. E quando eu saí dessa relação, e eu comecei a tratar as minhas feridas, que eu comecei a entendi. Eu só me relacionei com uma pessoa tóxica porque tinha uma parte tóxica dentro de mim também. Que estava me permitindo ficar nessa situação. Sim. E aí você fica completamente cega. Porque o que o narcisista faz? Ele manipula a pessoa pra pessoa ficar cada vez mais isolada, mais enfraquecida. Pra ela aceitar cada vez coisas mais baixas. Então ele vai testando o quão baixo eu consigo chegar a essa pessoa aceita. Então vai piorando. Ele vai piorando. Então tem um ciclo de abuso. Todo relacionamento abusivo é um ciclo, né? Primeiro a gente chama no ambiente terapêutico de love bombing, que é a bomba de amor. Todo começo de relacionamento abusivo é uma bomba de amor. Ele é o príncipe encantado perfeito. Aí depois começa a fase de desvalorização. Então ele começa a trazer à tona os defeitos dela, começa a criticar ela, começa a atacar ela. E começa a fazer coisas que ela não tolera, mas ele manipula ela, mostrando pra ela que é tu que tá vendo coisa demais. É tu que é muito ciumenta. É tu que é muito exagerada. É tu que é muito controladora. Né? Tu é louca. Tu tá ficando louca. E ela começa a ficar nervosa com aquilo. Ela vai realmente agindo como uma louca. Sim. E ele vai lá, ó, tá vendo como tu é louca? Ela começa a pensar, meu Deus, será que eu tô louca realmente? Porque parece que eu tô agindo como uma louca. Vai ver, ele tem razão. Vai ver, tô vendo coisa onde tô vendo coisa demais. Aí o cara te traiu, tá escancarado na tua fuça. Você vai, não, mas talvez eu que tô exagerando, tá? Não sei o quê. Talvez eu tenha que ser um pouco mais flexível, porque se não for, ele vai embora, eu vou perder ele. Não posso perder, porque se eu perder ele, eu vou ficar sozinha. E ficar sozinha me dói, porque pega na minha ferida de rejeição. Então, ela fica presa nesse ciclo. E aí, o narcisista, né? Ele sempre faz triangulações amorosas. Então, todo abusador trai. Todo narcisista trai. 100% deles trai. Eles sempre fazem triangulações amorosas. Por quê? Porque o narcisista é a pessoa que precisa receber, né? A gente chama isso no ambiente terapêutico de suprimento emocional. Então, ele precisa receber tudo do outro pra ele se manter no pedestal. Tipo, olha como eu sou muito foda, né? Sim. Porque na cabeça do narcisista, ele sabe tudo que ele faz, mas a cabeça dele não é errado o que ele faz. O que ele faz com que ele seja superior a todos. Então, por isso que é um transtorno que não tem tratamento. Porque eles não buscam ajuda, porque na cabeça deles, eles são superiores. Vou buscar a ajuda do cara que é inferior de mim. Eu que sou muito melhor que ele. Consigo manipular todo mundo, entendeu? Então, ela vai fazendo o narcisista vai fazendo esse movimento de manipulação. E ela vai aceitando, vai abaixando a cabeça. E ele vai manipulando cada vez mais e fazendo as triangulações amorosas. Então, as triangulações amorosas funcionam como? Sempre tem a principal, a amante e às vezes tem uma secundária, ou às vezes tem várias outras, né? Em determinado momento, quando a principal perdeu a graça, ou seja, ela já me deu todo o suprimento que eu preciso, eu já consegui manipular ela de todas as formas, ela já tá completamente destruída e enfraquecida, tipo, eu já consegui isolar ela dos amigos, da família, ela já se afastou de todo mundo, porque ninguém concorda com o nosso relacionamento, então, como ela quer ficar comigo, ela já se isolou de todo mundo, então ele vai fazendo movimentações pra que isso aconteça. Quando ela tá no fundo do poço, ele descarta.
E aí fica com a que era amante. Uhum. Aí essa aqui tá morrendo desesperada. Meu Deus, já tá com outro, não sei o quê. Aí fica lá fuxicando rede social. Morre, fica mais enfraquecida. E ele sabe que ela tá fazendo isso. Porque ele enfraqueceu ela de propósito. E aí, em algum determinado momento, ele coloca a que era a principal como amante. Uhum. Porque ela tá tão desesperada que ela aceita esse lugar. E aí ele vai colocar a amante como namorada, a namorada como amante. Aí tem as outras também. E continua essa manipulação. E aí depois troca. Quando... pra ele, as pessoas são brinquedos. Que ele põe na prateleira e coloca como quer, né? Só que uma mulher que tá enfraquecida, ela entra nessa dinâmica facilmente. Sim, com certeza. Porque ela tá desesperada pra tapar buraco. Ela tem medo de ficar sozinha. Se eu não ficar com esse aqui, não vai ter mais ninguém no mundo, sabe? E demora pra ela ter essa virada de chave, né? Essa percepção que isso não acontece, que não é assim. Cara, eu já vi casos, assim, bizarros de relações, assim, que duraram 20, 25, 30 anos. Nossa. Aí tem filhos, os filhos são manipulados, etc, etc. E é bem complicado. Uhum. É bem complicado. Então, assim, pode durar 5 anos como durou o meu, pode durar alguns meses, né? Geralmente se estende por muito tempo, porque quando a pessoa tá realmente numa relação assim, ela tá muito ferida, então ela não vai vendo e o negócio vai... E ele vai manipulando e vira tanta manipulação em doses homeopáticas, assim, sabe? Que é bem difícil, assim. Mas esse manipulador, ele, na verdade, ele tem essa consciência que ou ele é narcisista a ponto de que ele já age inconscientemente. Tipo, o meu prazer, eu prezo por mim, né? Eu quero o meu prazer, eu me coloco em primeiro lugar. Então, como ele já é um comportamento habitual dele, ele segue assim. Mas, por exemplo, tu acredita que não tem essa maldade na cabeça dele? Ele pode estar pensando, não tô fazendo mal pra ninguém, né? O transtorno de personalidade, ele tem espectros, né? Então, é como se tivesse aqui um grau menos elevado e um grau mais elevado, que é o psicopata. Sim. Né? Então, o psicopata, ele é completamente frio e calculista. Né? Então, o psicopata tem zero empatia. E o que define, na verdade, esse espectro é a capacidade de sentir empatia. Né? O psicopata tem zero empatia. Geralmente, até... Não é só esses casos, né? Mas a gente... Que é mais conhecido, assim, na TV, são os psicopatas, são serial killer, né? Ou o cara que colocava o gato no freezer quando era criança pra ver o que acontecia com o gato, sabe? Totalmente... Sim. Tu vê desde criança que o cara já é psicopata. Mas não tem só esses casos, tá? O mais preocupante, na verdade, é porque a gente só conhece esses casos. E no nosso dia a dia tem uma cacetada de psicopata que a gente nem vê. Sim. Nem observa. Né? Então, assim, é bem isso que é o mais complicado. Mas tem espectros, né? Então, é óbvio que espectros um pouco mais leves, assim, graus menores desse transtorno, o narcisista pode até sentir uma leve culpa, assim, de alguma coisa que ele faz e tal, mas no contexto geral é supérfluo e tudo mais, né? É importante frisar também que todo mundo tem comportamentos narcísicos, né? Sim, que são egoístas. Então, sim. todos nós temos comportamentos egoístas, porque nós temos um ego, não somos perfeitos e nem nunca seremos, então todo mundo vai ter algum comportamento. Agora, quando a gente fala de um abusador, a gente tá falando de uma pessoa que tem um transtorno de personalidade, é uma doença e não tem tratamento. Sim. Né? É diferente de uma pessoa normal que tem comportamentos egoístas, a gente amadurece e resolve isso. Sim. Né? Então, tem espectros, assim, né? Mas quem tem um transtorno de personalidade mesmo, na cabeça dele funciona dessa forma. Eu sei que eu tô manipulando, eu manipulo e sinto prazer em manipular. E eu sou melhor que aquela pessoa por isso. Sim. Então, eu sou muito bom porque eu consigo enxergar todo esse jogo. Porque na cabeça do narcisista, a vida é um jogo. Sim. Ele é um grande jogador que manipula as pecinhas do jeito que ele quiser. Então, eu consigo enxergar todo esse jogo social aqui que ninguém enxerga. Eu sou muito foda, pessoal. Uma bosta. Então, é a pessoa que não vai buscar tratamento por isso, entendeu? Por isso que a gente fala que não tem tratamento. Até teria, mas essa pessoa nunca vai procurar tratamento. Entendi. Até procura inicialmente pra manipular o outro dizendo que agora vai mudar. É verdade. Isso verdade. Isso é bem comum. Tem bem casos comum. que acontece mesmo. Mas não se trata. Muitas vezes acontece dele conseguir manipular o próprio terapeuta. De manipular o terapeuta? Consegue. Uau. Consegue. Que confusão. Literalmente. Que confusão. Mas a gente tava ali... O que confusão é assim, né? Às vezes a gente tá aqui, encerra um assunto, a gente já pula, já vai para outro. E a gente tava falando ali, só retomando, sobre a relação, né? Às vezes as pessoas estão no equilíbrio, vivendo a boa relação, aquele homem de alto valor, a mulher também de alto valor, e tá dando tudo certo ali.
Mas existe algum momento, às vezes, que a coisa desanda, né? E às vezes acontece até a própria traição ali. Essas razões, assim, né, de trair. Homem e mulheres têm razões diferentes, a questão é só carnal, ou existe alguma coisa realmente, assim, da natureza deles que os faz trair o outro? É óbvio que, de novo, não dá pra gente generalizar, porque cada caso acaba sendo um caso. Sim. Mas quando a gente olha pra esse contexto mais primitivo, quando a gente olhar pra esse aspecto, aí tem outros aspectos, né? Mas pra esse contexto, homens e mulheres traem por razões diferentes, né? Geralmente a mulher trai quando ela tá, assim, mais envolvida, mais pronta pra largar, assim, a relação, digamos, sabe? E o homem tem capacidade de separar... O homem separa melhor sexo de sentimento. Então, muitas vezes, pro homem é só sexo. Mas na cabeça da mulher isso é impossível. Na cabeça dela, o sexo é muito, entendeu? Porque teve sentimento. Porque pra mulher tem. Né? Então, eles traem por motivos diferentes. Mas um aspecto muito legal que eu gosto de trazer é que o que destrói o relacionamento e faz com que uma traição aconteça, por exemplo, é o egoísmo. Né? É o puro egoísmo. Então, quando eu tô numa relação, eu tenho que estar disposta a me doar pro outro. Sim. E parar de olhar só pra mim. Então, é por isso que é muito perigoso esse discurso da mídia de se coloque em primeiro lugar. Se todo mundo quer ser amado, mas todo mundo se coloca em primeiro lugar, a conta não vai fechar nunca. Não. O amor é justamente você não se colocar em primeiro lugar e se doar pro outro. Ah, mas então tu tá dizendo que eu tenho que aceitar o abusador? Óbvio que não. Se você vê que o cara é abusador, tu sai dali. Sim. Tu vai se doar pro cara que vai te respeitar e que vai fazer o mesmo movimento pra ti. Então, por isso que tem que ter capacidade de filtrar. Sim. Né? Mas o amor é esse movimento de doação, né? Eu sempre explico que o amor, ele não é um sentimento. As pessoas confundem amor com sentimento de carinho, de afeto, de tristeza, de raiva. Isso são sentimentos, mas amor não é um sentimento. Amor é uma ação. Né? Igual andar, falar, são ações, né? Sim. Amor é uma ação, por quê? Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos. Amor é um verbo, é uma ação, né? Então não é um sentimento. Então, ação do quê? O que é a ação de amar? É se doar. É olhar, o amor é você olhar pro outro e entender, isso aqui deixa aquela pessoa feliz. Eu detesto isso. Mas ela fica tão feliz quando eu faço isso. Eu vou fazer pra deixar ela feliz. Isso é amor, E o amor não existe cobrança. É os dois se amam pelo que eles são. E é esse movimento de... Eu vou fazer porque deixa o outro feliz. Pode ser que eu não goste. Mas eu vou fazer pra deixar o outro feliz. E ver o outro feliz me deixa feliz. E quando os dois estão fazendo esse movimento... Bingo, a relação vai funcionar. Vai ser perfeita? Não, vai ter problemas. Sim. Por quê? Só que nesses problemas, como ambos estão olhando pra felicidade do outro, a gente consegue se resolver facilmente sem aquilo virar um grande problema. Sabe? Uma grande briga, né? Só que exige zero egoísmo. Exige doação completa das duas partes. Tem que ter um pensamento bem forte nesse momento, né? Isso é a maturidade, né? Mas tu acredita que é possível chegar nessa maturidade cedo, assim, na vida? É possível? É possível. E lógico que com o tempo, isso vai se melhorando. Sim. Né? Eu brinco assim, né? Na minha roda de amigos, assim, a gente tem uma piada interna que eles me chamam às vezes de Dona Olga. Porque eu brinco que eu sou metade uma menina de 25 anos e a outra metade eu sou a senhora Olga, que tem 84. Minha alma é meio velha. Por isso que muitas pessoas falam, o que é essa menina falando dessas coisas? Não, eu entendo, porque realmente eu sou uma pessoa mais nova. Sim. Né? Mas assim, dá pra você entender esses aspectos. Sim. Desde quanto antes. Isso é possível. Sim. E é lógico que, se hoje com 25 anos eu sei o que eu sei, tu imagina o que eu vou saber quando eu tiver 40. Exato. Exatamente. Até porque isso, assim, desculpa interromper vocês duas, mas é exatamente isso, assim. Eu sempre costumo dizer isso. O estudo, ele te leva anos à frente da tua vida. Quanto mais tu estuda comportamentos, né? Sem ir lá dar a cara a tapa, sem sofrer. Às vezes, estudar o sofrimento do outro te ajuda muito na vida. Muito. Isso te ajuda muito. Isso antecipa muito, muito da tua experiência. Tu não precisa viver até os 40 anos. Que eu acho que a Maria já tá chegando lá.
Tô. A Maria já tá quase chegando no 40. O meu amigo aqui do lado que acho que tá. Mas acho que tu não precisa viver até os 40 pra amadurecer. Tu consegue realmente estudando, mas por isso que isso aqui que eu tô falando é até uma resposta pra quem fala isso pra ti, que diz, tu só tem 25 anos, quem é tu pra tá falando de relacionamento, ou tá falando de vida, tá falando de comportamento? A gente vive e convive com pessoas desde quando a gente nasce. Então, se a gente tem essa percepção de estudar comportamentos desde cedo, com certeza a gente vai amadurecer mais cedo também. Não precisa quebrar a cara o tempo todo, né? Não precisa ser só pela dor o aprendizado, isso, né? Exatamente. Ele pode ser pelo amor ao estudo e por outras coisas mais. Isso é interessante. E eu percebi aqui que tu tem um amor muito grande pela fala, assim, por estudar comportamentos, né? Esse comportamento feminino, comportamento masculino, relacionamentos. E te confesso que fiquei mais impressionado do que eu já estava visualizando os teus vídeos. Que massa. Quem tá olhando pra mim, gatão? Tu me acha bonito mesmo, né? É isso. Cara, e eu acho assim aqui... É muito legal aqui conversar contigo. Foi muito maneiro, assim. Tá sendo Agregou muito maneiro. alguma coisa? Virou? Muito? Muito. E essa percepção, assim, a gente tá vendo hoje... Eu vi um vídeo teu, acho que foi, não sei se lembro, em casa falei isso, não sei lembro se foi hoje, foi ontem. Passa tudo tão rápido. Nem né? também... Que eu não lembro. Mas eu lembro que teve uma coisa ali que tu falou assim, seguinte. Claro que uma mulher vai achar um homem bonito, um homem interessante, um cara que tem uma postura legal. Claro, mesmo que ela esteja num relacionamento, ela vai achar. Um homem também. Ele vai achar uma mulher bonita, ele vai achar que ela tem uma postura legal, ele vai achar que ela é uma pessoa interessante. Mas o que muitas vezes daí é a questão do caráter e dos freios morais que a gente tem que vai nos impedir de trair o outro. Exatamente. Né? Eu acho que essa é a maturidade, né? Eu não estou nem dizendo que quando alcancei isso na vida, ou tal, quando que as pessoas devem alcançar, mas eu achei essa fala bem interessante, assim, achei que bem legal vendo isso, né? E isso prova que o teu estudo tem te levado realmente a uma evolução bem grande em termos de comportamento. Porque é exatamente isso. Essa responsabilidade que eu tenho com o outro, né? De saber isso, assim, eu estou num relacionamento. Óbvio que vocês duas são mulheres bonitas, interessantes, têm uma fala legal, tudo isso. Mas se eu estou num relacionamento, eu só tenho que admirar o comportamento de vocês, mas não me relacionar com vocês, não buscar me relacionar. E tu percebe que tem diferença também nos tipos de relacionamento, né? Tipo assim, a gente tem a fase que tá conhecendo a pessoa, ficando e tal, aí a fase do namoro, a fase do noivado, a fase do casamento. Eu sempre gosto de trazer também, dentro dessa visão, que as pessoas levam o namoro como casamento. Eu insisto demais no namoro, e no casamento eu quero separar rápido. Porque eu já insisti tanto no namoro, que eu já tô tão desgastada que quando chega no casamento eu separo rápido. E na verdade tem que ser o contrário. E aí acaba voltando para aquilo que a gente falou da destruição da família, a favor da família. Nesse aspecto, os preceitos do cristianismo funcionam. Né? Tipo, mesmo tu não sendo cristão, na prática funciona. Se você olha pro casamento como casamento é pra sempre. Que mas não é pra sempre, dá pra se divorciar. Mas eu gosto de trazer um aspecto assim. Pra mim, o casamento é pra sempre. Então, o dia que eu casar, eu vou dar a minha vida pra ficar pra sempre com aquela pessoa. Sim. Óbvio que vai acontecer muitas coisas, enfim. Mas o ponto é, se você tem na tua cabeça que o casamento é pra sempre, pô, pra sempre é muito tempo, né? Sim. Então, eu vou ter que me esforçar muito pra não fazer isso virar um inferno, porque eu não vou querer viver pra sempre no inferno. Sim. Então, se ambos têm essa visão, ambos vão fazer esse movimento de tentar ser o menos egoísta possível, pra que a gente consiga conviver o melhor possível. A gente vai desandar, vai cair, vai subir de novo, altos e baixos, tudo mais. Isso é normal, né? Mas a gente vai tentar aqui nesse movimento o mais pacífico e feliz possível, porque é pra sempre. Sim. Se a gente tem na cabeça... qualquer coisa é só divorciar? Então, tá com foda-se. Então, pra que casar? Exato. Entendeu? Sim. E aí, é no namoro que você tá conhecendo aquela pessoa e vai conhecendo os valores, os comportamentos. Porque o namoro, eu acredito que o namoro ele foi feito, criado pra acabar. Ou ele acaba porque virou um casamento, ou ele acaba porque ele não é bom o suficiente pra virar um casamento. A gente termina. Sim. Tu acredita, Bia, que eu já li uma pesquisa uma vez que eles falaram que pra te conhecer uma pessoa mesmo leva 4 anos. Sim, pra te ter certeza se é aquela pessoa que tu quer se relacionar. Tu acredita que isso possa existir?
Eu não gosto muito de colocar um prazo, assim, porque isso é muito relativo, né? Eu conheço casais, assim, que se casaram, tipo, depois de 3 meses que se conheceram e são casados há anos e deu muito certo. Eu conheço casais que foram casados depois de 4, 5 anos e deu certo. Outros que não deram. Então, assim, isso é muito relativo de pessoa pra pessoa. Mas o que eu gosto de enfatizar é cuidado com namoros muito longos. Né? Não tem muito sentido um namoro de 6 anos, 8 anos, 10 anos. Aí depois de 10 anos de namoro, tu ficou 10 anos investindo naquela pessoa. Entendeu? Tipo, aquilo ali já virou um casamento. Tipo, já teria que ser um casamento. Sim. Tô há 10 anos aqui, aí depois de 10 anos eu vou terminar. Aí qual que é a situação? Pô, eu tô há 10 anos aqui. São 10 anos de relacionamento, não quero terminar. Só que aí, tipo, já faz 5 anos que tá dando sinais que deveria ter terminado. Sim, tá desgastado. E aí, fica nesse dilema eterno, não sei o quê, e aí termina, aí, putz, foram 10 anos de investimento naquela pessoa, de história. E aí entra o negócio da mulher, né? Que aí, putz, ela já ficou mais velha, daí ela começa a ficar desesperada. Meu Deus, mas é com ele que ia casar, ter filhos, agora terminou, o que eu vou fazer? Não sei o quê. Né? Tô até com preguiça de conhecer outra pessoa, entendeu? 10 anos. Porque chega um tempo que a gente começa a ter preguiça. Com certeza. De desenrolar, assim, tipo, chega um tempo que tu... Tu só quer a pessoa parceira do teu lado, né? Fica de boa, na paz. Tem um tempo que dá preguiça. De ir pra resenha, de... Com certeza. Com certeza. É verdade. Quando a maturidade vai chegando, aí você vai cansando mesmo. Acontece, cara. Acontece, assim. Cabeça masculina também é meio... complicado. Pô, bastante também. Nós somos, né? Seres humanos. Somos falhos pra caramba. Cara, né? mas eu acho assim, tipo... E eu acho legal... Embora, assim, em alguns pontos me parece que a gente tem divergência em alguns posicionamentos, mas isso é normal. Saudável. Não, saudável, saudável. Mas o que eu vejo é, assim, essa possibilidade de vocês hoje, até mais jovens, estarem bem abertos para essa questão do diálogo. Eu defendo firmemente o meu posicionamento, mas compreendo o teu. Estamos abertos aqui para conversar. Exatamente. Cara, eu acho isso bem legal, assim. A internet hoje foi uma abertura bem legal por isso, né? Ainda bem que a gente tá olhando para esse aspecto, né? Porque tem exatamente essa mesma liberdade que a gente tem hoje que leva uma galera se xingar, a galera que me ataca lá. Eu ia dizer isso, a Bia de hoje, que trabalha com isso, com certeza já passou por muitas coisas na internet. Sim, muita. Já deve ter escutado muita coisa, né? O meu mentor fala que eu sou a rainha do cancelamento. A galera adora me cancelar. Nossa, e tu tá quanto tempo trabalhando com isso, Bia? Mais de 7 anos. Mais 7 anos. E já passou por muita coisa. Muita coisa. E tem que ter vou passar por muito mais, assim. Vai. Sim, tem que ter uma maturidade muito forte pra aguentar a internet, né? Tudo que passa ali. Porque, por mais que esteja ali muitas pessoas que te acompanham igual o seu trabalho, tem muitas que estão ali pra te destruir, né? Todo dia, né? Mas é o que a gente tava até falando antes da gente começar aqui o podcast, a gente tava falando sobre isso, né? A pessoa que te ataca, e não só o hater que me ataca lá nos comentários, mas no dia a dia da nossa vida, né? A pessoa que te ataca, ela só tá tentando cutucar a tua ferida, né? Só que se você não tem essa ferida, não tem como. Nada. Exatamente. Só que, como você cutucou a ferida dela, por isso que ela tá com raiva e te atacou, então ela tá revelando pra ti a ferida dela. Exato. Então, cada comentário raivoso que a pessoa me manda, só pela uma frase que ela me mandou com 3 palavras, eu já identifiquei toda a ferida dela e sei exatamente o que ela passou pra ela estar com aquela ferida, pra estar falando aquilo pra mim. Então eu não consigo, tipo, sentir raiva ou ficar magoada, porque ela tá tentando atacar um negócio que em mim não existe, que existe nela. Sim. Então a única coisa que eu consigo desejar é, tipo, às vezes eu dou risada nos comentários. Eu mando muito print saibam haters que eu tiro o sarro de vocês, tá? Eu tenho um grupo com uns amigos meus no WhatsApp e direto eu mando assim, ó, da série, eu chamo que é série Pérolas do meu direct. E aí eu falo, gente, mais uma da série Pérolas no meu direct. Porque vai aparecendo vários e de vez em quando eu vou abrindo. Aí tem uns que eu olho e falo, olha o que o cara falou de mim. Aí eu printo e mando pros meus amigos. E a gente racha o bico e a gente fala assim, pô, a pessoa não tem noção de como é a tua vida mesmo, né? Aí eu falo, é por isso que é engraçado, entendeu? Sim. Então, no máximo, a gente dá umas risadas, enfim. É porque no Instagram a gente não consegue mostrar a gente de verdade, Nunca, né? E nem tem que mostrar, pô. A gente tem que manter a nossa vida reservada. E o pessoal acha que, porque tudo que tu tá mostrando ali é a tua vida perfeita, daquele jeito. Ou... Não. Né? E eu é não bem mostro, pelo contrário. Assim, eu não mostro nem 1% da minha vida hoje. E assim, escolho manter muitas coisas da minha vida totalmente particular e não mostrar. Por N motivos, né?
ataques, Sim. preservar, né, as minhas relações, tudo que é meu eu prefiro preservar, Com assim. certeza. Até pra galera não ficar também pensando tudo é perfeito, não sei o quê. Aí elas ficam mais neuróticas com o meu conteúdo do que meu conteúdo vai ajudar, Sim. sabe? E Sim. tudo que eu faço e falo, a galera vai querer fazer. Então eu também tomo muito cuidado com o que eu vou influenciar a galera a fazer, né? Então, assim, eu sempre enfatizo muito, né? É óbvio que eu não sou uma pessoa perfeita. A deusa Hara não é uma mulher perfeita, né? A deusa Hara é uma mulher que tem humildade de reconhecer seus erros, é uma mulher que tá disposta a melhorar, a aprender, né? Eu falo muito sobre o estilo de vida deusa Hara, que é todo dia tu vai acordar e tu vai fazer o teu dia como tu bem quiser fazer. E vai ter dias que tu vai acertar e falar, nossa, hoje fui deusa Hara. E vai ter dias que tu vai falar, nossa, hoje eu fui uma traste, errei tudo, né? Acordei tarde, não me alimentei bem, não fui treinar, não tomei água, briguei com o namorado, com o marido, né? Sim. Meu Deus, hoje meu dia foi um caos. Amanhã eu vou acordar e tentar fazer melhor. É sobre isso, a gente é assim. Sim. Né? Esse é o processo evolutivo. É o Faz parte. processo. Não acaba nunca, só acaba quando a gente morre. Nunca. Sim. O Jung chama o processo de individuação. Esse processo ele só acaba quando a gente de fato morre. Então, vamos levar a vida com leveza, Sim. né? Exatamente. Cada dia a gente dá o nosso melhor, realmente agradecer por tudo que a gente tem, né? Tipo, eu falo muito isso, assim, independente do que tu tem ou do que tu não tenha, agradece o que tu tem, sabe? Porque tu nunca vai ter tudo, cara. Exatamente. Nunca vai estar tudo perfeito. Então, E agradece isso é o que tu tem. interessante. Isso aí é uma frase interessante. Eu ouvi uma frase certa vez aí, eu não me recordo no dia que eu tava vendo, mas era um moço que morava na rua e de repente ele voltou pra casa e eu acho que até escreveu livro ou alguma coisa nesse sentido. E a frase foi no seguinte sentido, assim, ó. Eu hoje estou bem, mas estou bem porque eu não crio mais expectativas com aquilo que eu ainda não posso alcançar. Ou seja, esse cara compreendeu que precisa passar pelo momento evolutivo. Cada dia que passa na vida dele, ele precisa aprender cada vez mais. Então, ele não cria mais falsas expectativas, né? As expectativas dele são, acho que até o que tu defende para a deusa Hara, que são expectativas reais. Dentro das possibilidades, dentro daquilo que a pessoa está vivendo ali, né? E que ela pode também não fantasiar absolutamente nada na sua vida, né? Exatamente. Muitas vezes eu falo sobre tudo isso, as pessoas acham que eu tô falando sobre um relacionamento conto de fadas. Tô não, pô. Não existe. Tô falando de um relacionamento real mesmo, de um homem real com uma mulher real. Sim. Né? Vivendo a vida real, né? Que não é a vida do Instagram. Que Exatamente. a gente vê. Não é, cara. E fora assim, né? Eu tava até conversando aqui com o pessoal antes da gente entrar ao vivo. Eu tenho total consciência de que eu vivo numa realidade completamente diferente da mais de 90% da população brasileira. Então, quando eu trago os meus conteúdos, eu nem tô trazendo sobre a minha realidade 100%, porque eu sei que a minha realidade é diferente. Eu tô trazendo pra realidade das pessoas. Pra maioria das pessoas mesmo, né? Então, enfim, a gente também tem que ter essa humildade de entender isso, sabe? Com isso certeza. isso é o mais importante, né? Meninas, o que eu posso dizer pra vocês que real foi... Só um pouquinho de confusão. O que eu posso dizer de real, o que foi muito real, foi a sua maravilhosa participação nesse podcast. Que bom, que Eu bom. Agregou eu sempre demais. falo assim, ó. Quando o convidado me deixa mudo durante muito tempo, é porque ele está... Conseguisse. Ele tá sensacional. Que bom. Ele tá sensacional e ele está construindo. E, cara, eu sinceramente, eu saio desse podcast hoje, assim, pensando que a gente, de fato, construiu um conteúdo legal pra Muito ficar na isso. internet, É sabe? sobre isso. Pra ficar aqui, pra manter no canal, para as pessoas aproveitarem realmente a questão do conteúdo. Eu acho que tu somou bastante com esse podcast Que aqui. bom, que massa. Esse episódio foi bem maneiro. Se alguém virou uma chavinha aí, pronto, tá Já valendo. tá valendo, Já né? valeu, né? É. Cara, foi um prazer imenso te Pra conhecer. mim também. Obrigada, gente. Sério Muito mesmo. obrigado mesmo, assim, gente de agradece. ter vindo aqui. Hoje a gente deu menos risada do que o normal, Sim, né? mas foi pelo Mas porque o conteúdo, ele tava muito interessante. Tava eu aqui Exatamente. refletindo junto com vocês. Às vezes a gente tira uma onda, assim, né? Das coisas que eu falo, eu vou brincando também. Sim. Mas, enfim. Não, foi descontraído do flui jeito que como tem que confusão. fluir. Sim. Exatamente. Mas foi de jeito confusão. Foi do jeito que confusão de ser, descontraído, leve, foi maravilhoso. E se quiseres deixar algum recado pra galera, pode ficar à vontade. A câmera tá aqui, tá na tua frente. Eu acho que me sigam no meu Instagram, né? Isso é Bianca Lauri importante. Oficial. Dá uma olhada lá nos meus destaques. Eu sempre falo que nos meus destaques é tipo um curso gratuito, né? Então tem muito conteúdo lá sobre feminilidade, sobre o feminismo, sobre amadurecimento. Dá uma olhada lá, só olha. E se fizer, se tu sentir uma coisinha tipo...
deixa eu falar uma coisa que eu tô sentindo. Me segue, acompanha o conteúdo, fica por um tempo. Tu vai ter um momento que tu vai me amar, depois tu vai me odiar, depois tu vai me amar de novo, depois tu vai me odiar um pouquinho mais. E aí tu vai entender o que eu tô querendo te dizer. Vai tirar a venda dos seus olhos e as coisas vão fluir. E aí a gente tem o meu site, né? biancalauri.com.br, bem básico. Tu entra lá tem os meus treinamentos, tem a formação Deusa Rara, tem o meu livro, tem o meu outro curso também. Então dá uma olhada lá no meu site, no meu Instagram. Eu tô em todas as redes sociais, YouTube, TikTok, Instagram, tudo Bianca Lauri Oficial. E eu acredito que é isso. Muito obrigada. A gente ficou muito grato. Foi um papo sensacional. E a gente espera que dê uma chavinha de virada aí nas mulheres. Sim. E sigam ela pra vocês terem mais conteúdo. Cara, o conteúdo é interessante pra mulherada aí, né? Demais. É bem interessante. Eu gostei bastante, né? Se houver divergências, tudo bem. Chama a Bianca, conversa, aponta lá o que tu diverge dela. Que ela, como vocês viram aqui, é extremamente aberta pro debate. Exatamente. E a mina é sensacional. Sigam ela lá. Que bom que gostaram. Óbvio, né? Segue a gente também, por favor, né? Como é que é o nosso Instagram, Mariazinha? Podcast Que Confusão. Sigam a gente lá no YouTube também. Deixe seu comentário. Gente, que seguir no Instagram já vai pro YouTube também. Deixe a sua curtida lá, seu comentário, compartilhe, se inscreva no canal. Mais alguma coisa? Tudo isso. Tem o TikTok também. Tem o TikTok também. O TikTok é Podcast Que Confusão, é isso? Esse aí tá igual, né? É igual, a gente tá igual a Bianca, a gente usa... No Spotify, você tá no Spotify também? Ah, e no Spotify também. No Spotify é legal, né? Porque eu vejo no YouTube, aí depois eu vou no Spotify. Aí depois pro TikTok. Eu faço tudo. Ela também faz tudo. Nossa produção toda aqui, toda. Sabe como é que é essa parada de internet? A gente tem que virar a equipe, tem que trabalhar, né? É complicado. É complicado. O povo acha que é fácil. A vida de blogueiro, vai lá. Ó, por trás. Ó, pessoal. Galera, e a gente precisa aí aumentar o número de inscritos no nosso canal, porque a gente precisa monetizar essa parada e continuar aqui, porque senão, já vou falar real. É a última temporada. Se vocês querem a temporada 2 do podcast Que Confusão, sigam a gente lá. Que já começa daqui a pouco também. Então, se inscreve no canal, dá o seu like, compartilha com os amigos, tudo isso, tá bom? Que a gente vai ficar muito grato. Por favor. E vai ficar feliz e o canal vai fluir. E tudo será sempre o podcast mais hypado do... Isso é verdade, tá? Esse aqui é o podcast mais hypado do YouTube. Não tem erro. É isso aí. Galera, muito obrigado aí pra você que tá desse lado. Muito obrigado por ver aqui, sempre assistir, acompanhar a gente. Foi sensacional mesmo, assim. Eu saio daqui reflexivo, galera. Saio mesmo. Eu também, bastante. Que bom. Tá? Bianquinha. Obrigada, gente. Obrigado. Prazer imenso mesmo. Obrigada mesmo. Galera, acompanha a gente que talvez tenha mais. Forte abraço. Valeu. Tchau.